Boa tarde. Boa tarde a todos. Mais um encontro do Tiaços. Boa tarde para quem já conhece o Projeto Tiaços, quem já acompanha há 2 anos e meio as nossas atividades. Boa tarde para quem está chegando pela primeira vez para testemunhar o depoimento dionisíaco do nosso amigo Vitor. Cadê o Vitor? Vitor já estava aqui. Vitor, está por aí? Estou aqui, sim. Estou a postos. Está a postos. Evoé. Vou fazer primeiro a apresentação formal do Vitor. Vitor tem uma trajetória bastante interessante. Faço questão de lê-la para vocês. Vamos lá. Vitor Por Deus é ator e médico, formado em medicina pela Universidade Federal Fluminense em 2005, médico pesquisador do Laboratório de Imunobiologia da Universidade Federal de Minas Gerais desde 2003. Foi professor associado em Imunologia de Doenças Autoimunes, financiado pelo Centro de Doenças Autoimunes da Universidade de Tel Aviv, em Israel. O Vitor também é formado em teatro pelo Instituto Tá na Rua, para as Artes, Educação e Cidadania, do Amir Haddad. E ele fundou, em 2008, o Laboratório Tupinagô de Arte e Ciência. Vitor foi coordenador, fundador do Núcleo de Cultura, Ciência e Saúde do Instituto Municipal Nísio da Silveira, antigo Centro Psiquiátrico Pedro II, no Engenho de Dentro, Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura do Rio de Janeiro. Vitor também foi fundador do Teatro de Dionísis, Hotel e Espada Loucura, e da Universidade Popular de Arte e Ciência no Rio de Janeiro. Ele é palestrante convidado no Advanced Seminar sobre Estética e Psiquiatria e membro do Centro de Práticas de Valores baseados em Saúde e Assistência Social na Universidade de Oxford, no Reino Unido. Atualmente, o Vitor é professor convidado do curso Arte e Cura, da Divisão de Psiquiatria Social e Transcultural da Universidade McGill, em Montreal, no Canadá, desde 2015. Ele foi palestrante no simpósio Ultra Summit, na abertura da 58ª abertura da Bienal de Arte de Veneza, na Itália, palestrante no simpósio Reimagine, no Castelo Hamlet, em Helsingor, na Dinamarca. Percurso, hein, meu caro? Menina. Eu estava falando, eu falei, nossa, quem é esse, né? Quem é? Pois é. Errâncias dionisíacas, né? E o dado, talvez, assim, mais importante da minha biografia aqui no Rio de Janeiro é que eu sou nascido na Coab de Realengo, né? Ainda por cima, né? Isso tudo. E ainda saí da Coab de Realengo, mesmo. É uma loucura, né? Fui para Veneza, para Dinamarca, professor no Canadá. O Vitor vive e trabalha no Rio de Janeiro, direto de Realengo, como psiquiatra transcultural, comunitário e ator. Vitor, meu caro, prazer te receber. Eu que agradeço. Alegria. Te conheço de nome há anos e anos e anos, mas a gente nunca teve a oportunidade de tomar um café, qualquer coisa da ordem. Chegou a hora. Agradecer aí, né? Agradecer essa anamnese, né? Essa junção da minha memória, né? Que a gente já nem lembra muito das coisas que fez tanto, mas agradecer, e aqui nós estamos num Tiaços, né? Nós estamos num cortejo, né? Num cortejo dionisíaco, né? Num cortejo junguiano, né? Num cortejo nisiano, né? Então, isso, para mim, é um momento de assim, grande responsabilidade, né? E de estarmos nós aqui, né? Reunidos no Rio de Janeiro, na comunidade que a doutora Nise viveu e trabalhou, né? A doutora Nise trabalhou na nossa comunidade, ela trabalhou no subúrbio que eu nasci, né? Porque Realengo e Engenho de Dentro não é tão assim, né? E aí eu fiquei vendo isso, que eu, como brasileiro, eu fui me afincar com a psiquiatria por causa de uma psiquiatra que trabalhou no subúrbio onde eu nasci, na cultura onde eu nasci, com o povo onde eu nasci, nos arquétipos onde eu nasci, né? Então, isso é muito importante. E como é um grupo imenso, né? 47 pessoas aqui online, todo mundo dialogando.
Então, como nós estamos aqui em honra de Dionísio, né? Dia de Oxalá, é sexta-feira de Oxalá jovem, de Dionísio, né? Dos deuses da luz, de Horus, né? O deus do sol nascente. Primeira coisa que eu acho que é importante é a gente dialogar, né? Dionísio é o deus do diálogo, né? Então, a primeira ideia é essa, a gente está em diálogo a partir de agora, viu? Estamos dialogando e que vocês quiserem dialogar, o que vocês sentirem que é pertinente que vocês dialoguem, né? O que vocês sentirem que o conteúdo, né, pede que você se manifeste, a gente deve dialogar. Podem me interromper a qualquer ponto da conversa e vamos fazer uma conversa. E a conversa, eu fiquei pensando aqui, talvez, como é um grupo grande, a gente vai até que horas, Marcos? Qual é a ideia, assim? Virar cortejo? Até às 6. Até às 6, né? Então, como a gente tem 2 horas pela frente, né? Temos aí 1 hora e 45 minutos pela frente, então a gente pode aproveitar esse diálogo, assim, né? E fazer esse diálogo com mais conteúdos, né? Então, trazer alguns conteúdos para que nós possamos dialogar. E o conteúdo que me preocupa e que me apressa e que me apela, né, para entrar aqui com vocês, é a experiência clínica dos últimos 4 anos aqui no Rio de Janeiro, né? Porque eu estou entendendo que nós estamos num grupo de clínicos e junguianos, né? De gente que atende doente, de gente que está, né, no trabalho terapêutico, principalmente aqui pelo que a gente vem sentindo, e que a gente tem que olhar essas questões aí com mais estrutura. Então, eu vou compartilhar minha tela e a gente vai olhar aquele negócio de slide, aproveitar que nós estamos na tela, né, e vamos passar um filminho aqui de slides, que é a aula que eu tenho dado nas últimas 2 semanas, que foi o tempo que eu dei aula na McGill, né? Eu sou professor convidado no curso de Art and Healing da Divisão de Psiquiatria Social e Transcultural da Universidade McGill, em Montreal, que é a divisão de psiquiatria social mais antiga do mundo e que foi começada na década de 50, quando eles descobriram que os psiquiatras estavam fazendo experimentos nazistas de apagamento de memórias, de brainwash, nesse hospital onde eu trabalhei lá em Montreal. E aí saiu o escândalo na mídia, o famoso projeto MK Ultra, né? MK Ultra, um projeto de brainwash e tal. E aí os antropólogos e os psiquiatras se juntaram, isso em 1950, e decidiram fundar essa divisão aqui de psiquiatria social e transcultural, que é onde eu encontrei abrigo, né? Aqui na nossa profissão, né? Onde eu encontrei meus pares, onde eu encontrei meus mestres vivos. Então, eu queria mostrar um pouco isso que a gente tem feito. E aí, depois disso, eu fui para o Canadá para me salvar da confusão do Engenho de Dentro, né? Para me salvar da confusão da prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, né? Onde se briga muito e se produz pouco. E sabia que o meu projeto Hotel da Loucura ia ser exterminado, porque trocou o secretário, né? A gente não entendeu foi o tempo dele ser exterminado, porque 1 ano e meio depois da troca do secretário, a gente ainda estava vivo lá, fazendo peças e fazendo tudo. Então, quando eu decidi me aninhar, né, ir buscar auxílio na divisão de psiquiatria social e transcultural da Universidade McGill, eu já sabia que o projeto ia ser destruído. E eu começo essa colaboração em 2015, né, que é 1 ano antes da destruição do projeto pela Secretaria Municipal de Saúde. E aí, isso foi o que a gente trouxe. A primeira questão, assim, que eu sempre acho importantíssimo a gente falar, e todos nós falarmos, e todos nós entendermos isso, é o papel da tradição hipocrática no Ocidente, na medicina, né? Eu acho que a doutora Anísia da Silveira é uma restauradora da tradição hipocrática. Eu acho que o Dr. Carl Jung é um restaurador da tradição hipocrática, da tradição das anamneses, né? Da tradição de juntar memórias. Eu acho que o Dr. Sigmund Freud é um restaurador da tradição hipocrática, porque também tem essa visão clara de restauração de memórias, né? De que tudo vai se estruturar através da restauração das memórias. E, vejam só, esse sistema científico, reprodutível, verificável por todos nós na nossa prática clínica, ele tem 2.500 anos de praça pública, né? Ele tem 2.500 anos que já foi conhecido, já foi publicado,
e é o sistema da anamnese, né, da junção das memórias do doente, da junção das memórias da família, da junção das memórias da comunidade, da junção das memórias da cultura, da junção das memórias dos símbolos, da junção das memórias das imagens. O que o Jung e a Nise fizeram foi evoluir essa ideia de anamnese para o nível da cultura, para o nível das imagens, para o nível, né, do que se apresenta como imagem na nossa relação terapêutica, né, seja ela qual for. E aí, essa anamnese bem feita, a história individual, a história familiar, a história comunitária bem feita, né, quando você vai observar os traumas coletivos, isso leva a um diagnóstico, né, um diagnóstico verdadeiro, que não é classificação de doença, como quer nos empurrar a indústria farmacêutica, que cada hora inventa uma classificação de doenças nova, uma nosologia nova, e cada nosologia tem uma droguinha lá associada, ligada, né, apendiçada, e a gente geralmente entra nesse trabalho e vai, né, reproduzindo essas estratégias, muitas vezes de marketing, né? Quando a anamnese é bem feita, quando a observação das memórias e a junção das memórias do paciente é bem feita, a gente chega num diagnóstico, né? Que é o conhecimento através. O diagnóstico é o estado, né? A síntese histórica do cliente, né? É alguma coisa que nos dê uma síntese histórica, uma síntese dessa anamnese, dessa trajetória. Na prática junguiana, que o Jung facilita muito a nossa vida, a gente pode usar diagnósticos como personagens mitológicos, né? Como arquétipos mitológicos. Então, ele pergunta para a Nise, você estuda mitologia, doutora Nise? Se não estudar mitologia, a senhora não vai reconhecer os estados mentais e as imagens que os clientes trazem. E aí eu vejo muito isso. Na minha clínica, o diagnóstico, como eu faço teatro e faço dramaterapia, o diagnóstico frequentemente envolve personagens do teatro. Eu tenho um paciente que é Hamlet, foi Hamlet uma época. Eu tenho outro paciente que foi Dionísio. Eu tenho outro paciente que foi o fantasma do rei Hamlet. Eu tenho um grupo de pacientes que foram Ofélias. Eu tenho um grupo de pacientes que fizeram a rainha Hécate. Eu tenho um grupo de... Sabe? A coisa vai se expressando através do teatro. E se você faz esse diagnóstico direitinho, você já sabe qual é a trajetória exemplar da doença, que é o prognóstico, né? Então, você já tem o diagnóstico e o prognóstico. E quando tem o diagnóstico também direitinho, você sabe qual é a terapêutica, que a tradição médica prescreve, a tradição médica imemorial prescreve para aquele diagnóstico, aí sim aquela nosologia, aquela classificação de doença. Ou seja, o diagnóstico, a anamnese, na verdade, é tudo, né? A base da medicina é a anamnese. A base da prática médica é a anamnese. A base do ofício de curar é a anamnese. E eu publiquei um artigo em 2018 perguntando, né? Hipócrates está sendo traído porque nós estamos atribuindo classificações aos pacientes ao invés de investigar as suas histórias, fazer as anamneses. E isso é o que o Ivan Illich chama de nemesis médica, né? É o fim da medicina. O que nós estamos vivendo é o fim da medicina. É a desgraça total da medicina, porque não há mais um compromisso com a anamnese. E as pessoas vão sendo tratadas que nem pessoas sem raízes, né? Comunidades sem raízes, médicos sem raízes, terapeutas sem raízes. A gente não tem a nossa anamnese feita, a gente não tem a história da nossa família feita, a gente não tem a história da nossa comunidade feita. Por quê? Porque nós somos sobreviventes do trauma colonial, nós somos sobreviventes da Inquisição, nós somos sobreviventes da escravidão. Então é natural que povos que tenham sobrevivido à escravidão não tenham memória das suas histórias, né? Então isso está acontecendo muito, muito claro na nossa comunidade. Comunidade, né? E aí eu fico falando disso, que é uma neurose e uma psicose colonizatória, né? Isso que a gente chama de colonização é uma neurose e uma psicose. E aí a gente fica vulnerável à colonização psicótica e neurótica por não ter raízes, por não ter memórias, por não sabermos quem nós somos, de onde nós viemos e para onde nós vamos, que é o sistema de 2.500 anos de anamnese, diagnóstico e prognóstico. E que vai aparecer em diferentes tradições também, entre os xamãs, entre as mães de santo, entre os indígenas, né? Todo mundo sabe que tem que cultuar a memória. Só a grande máquina, né? Que não sabe e aí devora todo mundo.
E aí também outra questão que eu tenho visto muito nessa prática e que a gente tem acompanhado isso nos últimos 4 anos, é que se não tem anamnese bem feita, não tem segmento clínico bem feito e não tem evolução histórica do paciente bem feita. Então, isso impossibilita a resolução de doença grave. Isso impossibilita que neuróticos graves e psicóticos e pessoas com esquizofrenia se reabilitem porque não há follow-up. Não, você vai ver os doentes voando de lado para lado, pulando de galho em galho, atendido por um, e depois vai embora, atende por outro. Fica um sistema de evolução, né, completamente fragmentada, e a gente tem visto que é uma das questões importantes essa questão da anamnese. E aí eu acho também que o Freud foi muito claro nesse sentido, e ele descreveu bem o que estava acontecendo quando ele fala de uma psicopatologia da vida cotidiana, né? De um mal-estar da civilização, né? Será que nós estamos promovendo doenças ou estamos promovendo saúde, né? Será que esse modo de vida neurótico ele vai produzir, né, mais doença ou vai produzir mais saúde? Então, o velho Freud tem aqui também um papel de honra, né, junto com Hipócrates, por eles já estarem oferecendo a nós esses diagnósticos há mais de 2.500 anos. O Hipócrates, num dos textos, no texto sobre a loucura, né, o Tratado sobre a Loucura e o Riso, ele fala: a causa da loucura é a ganância e a competição entre os homens. Enquanto eles forem gananciosos e competitivos, vão se derrubar e vão se destruir, e isso nós chamamos de neurose, né? E aí, nos últimos 4 anos, o que eu fiz, né, aqui no Rio, convivendo com a nossa comunidade, convivendo com a nossa família, convivendo com as famílias, né, que eu convivo, a gente fez essa ideia de uma teatroclínica, né? Eles fecharam o Hotel da Loucura, que era uma teatroclínica, e que o método estava ativo e lá no hospício tem gente dentro. Aí, agora que a gente conseguiu reativar isso, depois que eu tive que rodar meio mundo, né? Para não deixar que o ácido corrosivo da gestão pública psicopática carioca destruísse as memórias do projeto, né? Então, a gente recomeçou isso. E aí a gente tem muito essa coisa de não inventar a pólvora, né? A doutora Anise dizia: não inventem a pólvora, vão no que funcionam, vai no que funciona, né? Não fica inventando a pólvora, que ficar inventando a pólvora é uma ótima maneira de fazer a pólvora parar de funcionar. É uma fórmula consagrada dos chineses, né? Que todo mundo usa há 3.000 anos e tal. Então, para a gente não inventar a pólvora em arte e saúde mental, né? Eu fui fazer a tese lá no Canadá, escrevi o livro, publiquei o livro, fiquei professor, né? Então, acho que foi uma experiência muito acertada, junguianamente, né? Foi um processo de individuação acertado. E aí a gente pega isso, de que, na verdade, graças a Deus, a doutora Anise não está sozinha, né? Ela não é celebridade, ela é humanidade e ela não está sozinha. Então, tem a doutora Anise como uma experiência de excelência em promoção de saúde mental e arte, e tem o pioneirão lá, que é o Hans Prinzhorn, na Alemanha, no Hospital Universitário de Heidelberg, quando ele faz o primeiro grande coleção, que está viva lá até hoje, de arte produzida por doentes mentais graves. Aqui no Brasil, o Osório Taumaturgo César, trabalhando no Hospício do Juqueri, também fundou um museu de arte e loucura. O Eric Cunningham Dax começou isso na Inglaterra, depois foi para a Austrália, desenvolveu também essa mesma ideia de montar museus e colecionar trabalhos. O John Perry foi aluno do Jung, trabalhou na Califórnia e trabalha com a ideia de dramas rituais, né? De que a psicose é um drama ritual, né? De que o surto psicótico agudo é um drama ritual de ressuscitação, né? Então, eu trago ele como essa ideia do drama ritual e da origem do drama ritual. O Lula Vanderlei vai aplicar a obra da Lygia Clark, e foi o grande continuador da obra da Anise, é o grande continuador da obra da Anise, quando ele aplica a Lygia Clark na clínica de psicoses do Engenho de Dentro, com resultados imensos de 30 anos de trabalho aqui do Rio. Lula, eu sou muito ligado com ele, eu sou muito ligado com a Ligina Ferreira. Lula, ao contrário dos outros discípulos da Anise, não competiu comigo, ao contrário dos outros discípulos da Anise, ele não antagonizou o Hotel da Loucura, ele colaborou com o Hotel da Loucura, ele estava junto com a gente, nós acompanhamos muitos pacientes juntos. Então, o Lula, para mim, é uma pessoa assim, especialíssima. Ele é uma pessoa que, na hora que todo mundo estava atrapalhando, ele ajudava. E isso a gente não esquece, eu já me trabalho com ele há 13 anos.
E acho que ele é uma das grandes ideias. A Lígia Clark é uma das grandes ideias de arte e saúde mental, né, gente? Quando a Lígia Clark fala não há objeto de arte, há objeto de relação, pronto, acabou tudo, né? Não tem mais nada, é relação. É relação, 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 relação. Toda relação pode ser um objeto de arte. E toda relação pode ser uma relação de prazer, de alegria, né? Então, a Lígia Clark, ela realmente é muito demolidora e é outra autora brasileira que trabalhou na nossa comunidade, uma mineira, né, de Belo Horizonte, e que também está sendo exposta de maneira não relacional, né? Está sendo exposta de formas não relacionais, como a própria doutora Anísia está sendo exposta de formas não relacionais. E nós entendemos que isso é um retrocesso da obra, e não um avanço da obra, que é o que eu acho que a gente tem que fazer, né? Nós que estamos aqui, vivos, no Rio de Janeiro, vivendo nessa comunidade, nessa cultura, com essa história, a gente tem que avançar o que os nossos ancestrais fizeram e não retroceder o que os nossos ancestrais fizeram, porque isso significa a nossa desgraça, isso significa a nossa doença mental, né? Numa perspectiva mais indígena, né? Numa perspectiva mais xamânica. E também o Dr. Jacques Pan, que é uma referência no campo do teatro, da performance e da psiquiatria transcultural. Em Genebra tem uma clínica teatro, uma teatroclínica, dele que eu peguei a ideia de fazer teatroclínica em Genebra há 40 anos, onde ele trabalha com imigrantes, mulheres violentadas e pessoas que necessitam do trabalho de teatro e performance, porque acaba que o teatro e a performance pega mesmo a doença grave, né, minha gente? O teatro e a performance pega mesmo esquizofrênico, pega mesmo psicótico, pega mesmo morador de rua, né, que a maioria está psicótica aí. Então, o teatro, ele tem a Nise fala disso no mundo das imagens, né? Ela fala que o gesto mímico e o teatro e a imagem são linguagens que antecedem a palavra como meio de comunicação, né? São o mais profundo do inconsciente. Então, já quebrou tudo também, né? Uma psiquiatria que só se restringe à palavra não vai penetrar no inconsciente. E aqui também o último exemplo de excelência em arte e saúde mental foi o meu amigo, meu professor, que morreu na época, ele não estava morto, faleceu em 2020 de uma colicistite, pancreatite que complicou, e ele, Frederick Hicklin, é um homem de teatro e um psiquiatra na Jamaica, que trabalhou nos últimos 50 anos construindo teatros em hospícios e desinstitucionalizando pessoas e trabalhando com métodos freirianos. Ele é considerado um dos continuadores da obra do Frantz Fanon, porque ele é jamaicano. Frantz Fanon era martinicano, né? Era São do Caribe, né? O Caribe é uma região muito especial, né? A região de profecia, de oráculo de Ifá, né? E o Fred Hicklin fez uma obra de psiquiatria transcultural e a gente pôde se encontrar lá no Canadá, na McGill, nesse período onde eu fiquei. E depois eu fui à Jamaica no ano de 2020, antes dele morrer, logo antes dele morrer, e o Fred, ele tem uma obra que nós consideramos muito importante para o Brasil, porque ele é preto, porque ele é africano, porque é um método freiriano, e ele aplicou isso no hospital, na comunidade, na escola. Ao longo dos 50 anos de carreira dele, ele demonstrou o... Pode falar, Paula. Ui, caiu. Ah, meu Deus. Então, o Fred, ele conseguiu demonstrar essa coisa de que esse negócio que a gente faz de diálogo e leitura das imagens do inconsciente funciona como política pública. Funciona como política pública na escola, na feira, na praça, e eu acho que é essa a continuação. Também o Eric Cunningham Dax foi secretário de saúde na cidade dele, da Austrália. E ele fez a reforma psiquiátrica lá com arte-terapia, e eles têm um imenso museu do inconsciente que chama Dax Center. E a doutora Nise também, e o Lula, né, como exemplos de política pública, que eu acho que é o que a gente tem que fazer. E aqui a gente ainda coloca nessa coisa da psiquiatria cultural. Aqui o Osório César, né, que é a única foto que tem dele. Osório César foi professor da Nise, eles se comunicavam por telegramas, eu vi telegramas deles, e acho que tiveram que reprimir a relação, porque os dois eram comunistas brabos, os dois foram presos naquela época, os dois foram sacaneados por todo mundo, e eles tiveram que omitir a relação, eu acho. Mas a Nise cita ele, mas devia citar mais, porque, pelo que eu soube aí como uma pesquisadora do Juqueri,
a Anísio foi para lá fazer estágio com ele, para ver o museu dele que estava nascendo. E ele colocava Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Tarsila do Amaral. Tarsila do Amaral era a namorada dele. Todo mundo no hospício com ele. Todos trabalharam no hospício. Flávio de Carvalho, né? Os grandes artistas modernos paulistas, né? Estavam todos no hospício do Juqueri, ajudando a nascer esse movimento de arte e psiquiatria. Então, aqui são as nossas referências, né? Se você tem referências científicas claras, você já tem metade do problema resolvido, né? Então, você não vai inventar a sua prática, você vai copiando. Eu copio um pouco do Jacarpão, copio um pouco. E também a minha chefe, Jesmond Gusder, que é a professora lá da divisão de psiquiatria transcultural, que é minha orientadora, né? E uma grande psicanalista, uma grande terapeuta transcultural. E aqui no teatro também a mesma coisa, né? Então, nós vamos trabalhar com dramaturgias sólidas. Se nós estamos trabalhando com autores sólidos, com cientistas sólidos, cientistas que não mentiram, ao contrário do que faz a indústria farmacêutica, a gente faz, então, um trabalho de teatro com referências sólidas. A primeira referência é a Mira Haddad, né, que foi meu professor aqui no Rio e me iniciou no teatro e me deu esse trânsito, né, que eu tenho com o teatro e esse recurso, né, que eu tenho com o teatro, com o método de ator, né, que realmente o Amir é muito legal. O Tá na Rua, né, o grupo Tá na Rua, tem mais de 42 anos de prática ali na Lapa, né, ali na Avenida Mendes Sá. É uma coisa que todo mundo conhece aqui no Rio. E a doutora Anísio, como dramaturgia, a gente tem um espetáculo que a gente apresenta sobre a Anísio. Nós temos um espetáculo que a gente apresenta sobre Spinoza, Baruch Spinoza, que vocês sabem é quem está por trás da Anísio, né? A Anísio tem 2 autores ali atrás dela, né, que é o que ela faz bem, que é Baruch Spinoza e Carl Jung, né? A Anísio é a grande craque do Carl Jung, né? Ninguém foi mais talentosa na clínica junguiana do que a Anísio em nível internacional, né? Ninguém construiu a obra de Museu do Inconsciente, Casa das Palmeiras e o próprio Espaço Aberto ao Tempo, né? Que tem traços de influência junguiana. O Lula não vai muito por aí, vai mais pela arte relacional, né? Mas eu vejo que tem uma continuação importante da questão do diálogo. Aqui o Eurípides, né, que escreveu a grande peça sobre Dionísio, As Bacantes, que é o grande documento sobre a religião dionisíaca, que sobrevive até hoje, onde ele diz que Dionísio é a única cura para a tristeza. Não há outra cura, não há outra força capaz de derrotar a tristeza que não seja Dionísio. Aqui Antonin Artaud, que é também uma referência muito forte da doutora Anísio, e que no teatro é uma referência muito forte, porque fala de um teatro ritual, de um teatro alquímico, de um teatro que é construído com as forças da vida, um teatro da peste, um teatro que ou mata ou cura, um teatro que faz a transformação do ser nele próprio, na transformação do chumbo em ouro, né? Um teatro junguiano, né? O que o Artaud viveu e praticou, né? William Shakespeare, que também é outra referência essencial. A gente montou várias peças do Shakespeare, montamos o Hamlet, montamos o Macbeth, principalmente, foram as 2 grandes montagens. E no Hamlet, ele ensina que tem que ajustar o gesto à palavra e ajustar a palavra ao gesto, né? Suit the word to the action and the action to the word. Ajusta o gesto à palavra e ajusta a palavra à ação, né? A palavra ao gesto. Esse é o primeiro diálogo que a gente tem que estabelecer sempre, né? Como terapeutas. O diálogo entre o que a gente fala e o que a gente faz. Entre o que a gente pensa e o que a gente sente. Se a gente não tiver com esse diálogo limpo, como o Shakespeare no Hamlet prescreve, dá treta, né? A gente entra em burnout, a gente entra em esgotamento porque está se torcendo por dentro. E no Macbeth, ele ensina o belo é podre, o podre belo sabe ser, né? A abertura das bruxas, ele fala the fair is foul and the foul is fair, que é o belo é podre e o podre belo sabe ser. E quando a rainha Hecate, que vocês sabem é um arquétipo muito, muito, muito importante na clínica, né? Ela entra em cena gloriosa e ela fala mingle, 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 mingle. You that mingle may, né? Ela fala se misturem, se misturem, se misturem, né? Mexe, mexe, mexe. Vocês que podem se mexer, se mexam, se misturem, se devorem, porque daí virá a força de vocês. Então, Shakespeare é um grande mestre do diálogo, né, meus amigos?
O Shakespeare é um grande mestre do que é o diálogo interno e o diálogo externo, né? E o Brecht, que é o maior homem do teatro recente aí, né? Fez a peça Vida de Galileu, e que fala do teatro para uma era científica, né? Um teatro que reflita as questões do seu tempo, um teatro que seja cruel e lúcido, né? Como diz o Arthur, e que a gente apresente os arquétipos da comunidade de maneira gloriosa, né? De maneira celebrativa, carnavalizada, porque assim a gente tira os arquétipos do nível inconsciente e traz para o nível consciente, diminuindo a sintomatologia, né? Isso é que faz o sintoma cessar. O sintoma é a tentativa da passagem do inconsciente, é o inconsciente tentando entrar. Aí a pessoa fala, ai, caralho, porra, vou ficar com medo, ai, meu Deus, né? Da crise de pânico. Fala, não, cala a boca, né? Da crise neurótica. Ou então ouve vozes logo, a coisa entrou. Então a gente vai. A referência também do Paulo Freire, né? Que bota a criatividade como eixo da vida. Fizemos encontros com a Jesmond Guthrie, que é essa grande psiquiatra transcultural e artista, uma pintora. Fizemos encontros online durante esses 4 anos, muitos encontros presenciais também, com a doutora Vera Dantas, que é uma médica cenopoeta, uma médica brasileira, uma médica indígena, nascida em Carnaúba dos Dantas, a cidade que eu já visitei várias vezes com ela. E ela foi a grande figura de luz que veio para o meu lado, para dentro do Engenho de Dentro, ficar junto comigo lá dentro, e fazer o trabalho de botar a Anísia da Silveira viva de novo e na rua, né? Porque ela trabalha com espaços públicos, com teatro de rua, assim, há 40 anos, 50 anos, lá no Nordeste. Então, eu considero que isso é obra de Deus, viu? Só Deus pode fazer isso, não tem outra coisa. É Deus que bota a pessoa certa, na hora certa, na hora que eu estava segurando o tigre pelo rabo lá, no hospício do Engenho de Dentro. E no hospício da prefeitura também, porque o hospício da prefeitura é pior que o do Engenho de Dentro. O do Engenho de Dentro é declarado. Era declarado que foi fechado, né? Graças a Deus. Agora, o da prefeitura é um hospício não declarado, né? O Lula Vanderlei esteve com a gente também, ele e a Vera Dantas. A gente está direto em contato. A Debbie Ann Chambers, que é a continuadora principal, que trabalha com poesia, psicohistoriografia, psicoterapia, lá na Jamaica, em Kingston. A doutora Jesmond Guthrie fez uma live histórica. Tudo isso vocês podem ver no meu canal do YouTube. Eu tenho um canal do YouTube, está tudo lá. Tem coisa demais. Fizemos também uma comunicação com o SESC. Eu sou funcionário, sou praticamente um funcionário do SESC de São Paulo. Eles já me contrataram mais de 30 vezes. Aqui no Rio não contratam. Mas do de São Paulo contrata mais de 30 vezes, né? É que santo de casa não faz milagre. E a gente fez aqui essa live sobre arte e saúde mental com a Anísia da Silveira canadense, né? Que é a Jesmond Guthrie, que está viva com 74 anos. Ontem falei com ela, está se recuperando de Covid. Também participei como palestrante nessa Conferência de Saúde Mental Global da Jamaica, cujo título me parece muito importante para nós brasileiros, que é Descascando o Trauma Colonial, negando a negação do poder preto, né? Negando a negação da origem africana, não é isso, meus amigos? Não somos todos nós africanos de 3 milhões de anos que saímos andando lá como hominídeos, chimpanzés bípedes sem pelo? Então nós temos que negar essa negação da origem africana e descascar o trauma colonial. É uma missão para o Dr. Carl Jung. Franz Fanon, na nossa querida obra Peles Pretas, Máscaras Brancas, ele fala, sem Jung não entenderemos nada, porque todos esses traumas tratam-se de traumas coletivos, tratam-se de traumas, né, arquetípicos. E isso eu tenho certeza também. Eu acho que a gente precisa de mais Jung, né? Está tendo pouco Jung aí na educação médica, pouco Jung na política pública. E também assumimos a nossa loucura, né? Owning Our Madness, descolonizando a saúde mental global, o legado do Frederick Hitler também, fizemos uma homenagem para o Fred, deve ter mais um. Na parte de dados clínicos, eu atendi mais de 4.000 pessoas, eu fui contratado por mais de 4.000 pessoas nos últimos 4 anos, e a gente põe a ênfase na anamnese, no segmento, não apenas a anamnese individual, mas também a coletiva e transgeracional. As consultações online aumentaram muito e as consultações presenciais, conforme os pacientes vão engajando, hoje eu estou com mais de 30 pacientes com mais de 2 anos de segmento. É uma loucura, o Jung está aqui do meu lado, eu estou vendo ele. Enquanto eu falo com vocês, ele está me olhando.
Porque você, com 2 anos de segmento, vai entrando em psiquismo profundo, psiquismo profundo, psiquismo profundo. E como é que sai do psiquismo profundo, né? Como é que sai do labirinto, né? Eu estou entendendo, né, com essa trajetória de arte, psiquiatria e tal, que é desenvolvendo o talento do paciente, né? A gente se torna um talent developer, né? Uma pessoa que ajuda o paciente a estruturar ações expressivas, habilidades expressivas, né? E isso vai fazendo o processo de individuação dele próprio. Lembra muito o início da fundação do Laboratório Tupinagô, que aconteceu em 2008, quando eu decidi que eu tinha que ser artista e eu é que tinha que botar a mão na massa e eu tinha que fazer. E me parece que a gente, no longo prazo, isso é uma das questões que aparece muito forte nesse grupo grande aí que eu estou seguindo. E uma grande parte desse grupo faz teatro comigo na praça. A gente vai estar no domingo, meio-dia, no Arpoador. Quem quiser chegar, é só cantar junto, que nem Dionísio. E eu estou lotado, estou com lista de espera, eu não sei mais o que fazer. Estou falando, quanto mais eu atendo, mais aumenta, né? E aí eu falei, então, sucesso de psiquiatra é fila de malucos, né? São muitos malucos atrás, de manhã, de tarde, de noite, ligando de madrugada e tal. Então, você tem que se acostumar, né? Como um curador ferido, você tem que se acostumar e entender que essa é a minha constituição psíquica, é a constituição psíquica da minha comunidade. E que nós temos que conviver e conviver da melhor forma. E aí você pode ativar o modo não perturbe da sua mente, né? Já ativaram? O modo não perturbe da sua mente, né? Então tem a hora que depois que trabalhou, atendeu 40 pessoas na semana, você ativa o modo não perturbe da mente, aí pronto, aí acaba, tem que ter, né? E também eu sou um psiquiatra canabista, né? Eu fumo muita maconha e prescrevo muito óleo de cannabis para os meus clientes aqui no Rio. E é uma mão na roda na clínica. Nós temos uma associação chamada APEP, que tem 11 mil, atualmente deve ter 12 mil pacientes em uso de óleo de cannabis, e é uma mão na roda, é muito menos tóxico e ajuda muito no processo terapêutico, dá oxigênio para o processo terapêutico, e muitos clientes procuram só pelo óleo, fazem acompanhamento de 2 em 2 meses, de 3 em 3 meses, só com óleo, só com o uso do óleo, né? E também prescrevo quetiapina, né, Rivotril e tal, mas o que eu entendo é que tem que prescrever em mínima necessidade, assim, né? Você tem que prescrever o mínimo, a dose mínima pela quantidade mínima de tempo. Não me agrada essa ideia de um paciente tomar uma droga pro resto da vida. Isso é uma coisa que não faz sentido se o processo terapêutico junguiano estiver andando, né? E isso é essencial para o desmame de drogas e essencial para o próprio desenvolvimento. Atendo gente de mais de 24 comunidades, atendo gente de fora do Brasil, atendo gente do Pernambuco, que não está aqui, e tem sido muito trabalhoso. Do ponto de vista médico, eu atendi um feminicídio, o marido que estrangulou a esposa no primeiro dia. Neurose severa é a grande coisa. 80% da nossa comunidade está doente de neurose intratável, viu, minha gente? Infelizmente, nós estamos enfrentando uma sociedade que promove a neurose. Então, a maior parte das pessoas acha que a neurótica é legal. A Dercy Gonçalves tem uma cena que ela fala: ai, eu adoro neurose. As minhas clientes todas têm neurose. Ai, tem uma que tem 3 tipos de neurose. Ai, meu Deus, como é bom ter neurose. Queria ter mais neurose. Então, isso está rolando. Eu atendi uma apendicite, né, que foi mal diagnosticada como infecção urinária, né? Uma pessoa com... Tiramos uma cliente da UPA do Engenho de Dentro, né, que estava trabalhando no Meia, nesse período de 9 meses iniciais aqui no Rio. Vasculite autoimune, intoxicação por antidepressivo, síndrome de esgotamento profissional epidêmico, né? Aparece para todos os lados. Eu tenho muitos pacientes com esquizofrenia e psicose crônica por causa do Engenho de Dentro e por causa do boca a boca do maluco, né? Então, boca a boca de maluco funciona a beça. Então, eles vão chamando. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar isso também. Então, eu tenho um paciente que tem esclerose tuberosa, que é uma doença genética rara. Muitos casos de autismo severo. E o que está acontecendo? Um caso, né, onde havia
ritual satânico, né? E abuso sexual infantil no contexto de ritual satânico lá em São Gonçalo e no contexto de religião neopentecostal e inversões rituais. Foi um trabalho, um caso que deu muito trabalho e teve um ano de segmento, nós tivemos um resultado excelente, mas quando vai pegar, vocês vejam o que é o nosso trabalho, o que é o inconsciente, né? Eu lembro claramente o dia que essa cliente debandou, né? A gente estava fazendo uma cena que cantava uma música do Chico Buarque, que chama Caravanas. E a música tem um momento, um refrão, que ela fala assim: tem que bater, tem que matar, engrossa a gritaria. Filha do medo, a raiva é mãe da covardia. Tem que bater, tem que matar, engrossa a gritaria. Filha do medo, a raiva é mãe da... A cliente não conseguiu cantar isso, fugiu, né? E vinha desse contexto, vamos dizer, extremamente patriarcal, né? É o extremo do patriarcado, essa coisa do abuso sexual infantil ritualizado, né? Que parece que é uma tradição aí. Também atendi 2 casos de famílias sendo acossadas por milícias aqui no Rio de Janeiro, com roubo de casa, coisa desse tipo. O Rio de Janeiro é brabo, né, gente? O Rio de Janeiro é uma cidade assim muito braba e a gente tem vivido ela. E aí a gente identificou alguns arquétipos assim principais que aparecem nessa prática. O fetiche pelo dinheiro, né? O fetiche pelo dinheiro, o demônio Mamon do Velho Testamento, que aparece em 100% de nós. Até eu tenho fetiche por dinheiro e a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes eu fico com vergonha de pedir dinheiro, de cobrar, valorar a consulta, né? Então, todos nós, é um tema para todos nós, eu acho. A guerra dos sexos, né? A guerra entre os deuses babilônios, né? Marduk e Tiamat, que começou há 5.000 anos atrás com a invenção do alfabeto. Essa questão do abuso sexual ritualizado, né? Repetitivo, que aparece de novo e de novo através das gerações, e através das comunidades, e através das famílias. Essa questão do crime organizado, né? Como uma questão mental, né? Como é que pode essa coisa do crime, né? De você achar que a realidade é uma realidade que você resolve na porrada, no tiro, na falcatrua, roubando mesmo, vou roubar mesmo, quero roubar, né? E isso também fala de uma psicopatologia colonial, né? De uma psicopatologia da escravidão. O que faz o escravo? Ele sabota, ele rouba. Então, isso é uma questão importante aqui no Rio, parece. E a gente traz o Shakespeare com seus vilões, né? O rei Macbeth, o rei Ricardo III, o rei Cláudio do Hamlet, como pais patrões, pais desonestos, pais bandidos, pais assassinos, né? Que é o pai assassino da colonização. A questão do ego doente, né? Tudo isso é doença do ego, né? O inconsciente não adoece. Quem adoece é o ego, porra, né? O inconsciente é a natureza. O que adoece é a nossa relação com a natureza. E aí, a questão do ego, a formação do ego, o trabalho do Perry, mostrando que o ego, a psicologia do ego, começa junto com os deuses solares, há 5.000 anos atrás, nos faraós, os primeiros reis, os primeiros sacerdotes, são os primeiros egos da história, e isso vai sendo disseminado, né? Democratizado. A questão do vampirismo psicológico, uma questão também gravíssima, numa sociedade colonizada, numa sociedade competitiva, numa sociedade onde há competição entre as pessoas, onde a competição é tida como uma coisa normal, onde você vampirizar o outro é tido como uma coisa normal. Roubar a imagem do outro, né? Ir para dentro do hospício, roubar a imagem dos pacientes e ganhar prêmios em festivais. Isso é uma questão ética importante, a gente tem que falar disso. E como tema geral, a pedagogia da autonomia e a pedagogia da dependência, né? Que é o velho Paulo Freire, por isso que a gente coloca o Paulo Freire junto com a Nise lá no pedestal e bate cabeça para eles, bota comida, né? Faz aquele culto do ancestral. E aí, com essa coisa de trabalhar com teatro, a gente desenvolveu uma escala de performance que vira uma escala de performance clínica também, né? Acaba que a performance teatral é a ponta do iceberg do inconsciente da pessoa e da comunidade, né? Isso se representa coletivamente. E aí a gente avalia a presença, o engajamento, o canto, a dança, os gestos, né? O tipo de gesto, a contribuição
nas atividades coletivas, o neurótico não contribui no coletivo, o neurótico intratável. Ele não quer saber de coletivo, ele só fala dele, ele só reclama dele, e ele não observa o que está acontecendo no coletivo. Então, um dos macetes é você fazer oficina de teatro, não sei o quê, o coletivo evolui, aí quando você olha, está ele lá reclamando das mesmas coisas que ele estava reclamando quando chegou. Então, isso é uma semiologia, né, psíquica, uma semiologia psicológica, que a gente tem se salvado, é isso que salva a minha vida. Porque mostra que aonde que eu entro e onde que eu não entro, né? Onde que eu consigo e onde que eu não consigo. Infelizmente, uma grande parte dos clientes hoje não quer romper com a síndrome neurótica. Isso é da doença, isso é natural da doença. Então, a gente tem que prestar muita atenção nisso. E também a questão da cenopoesia, o desenvolvimento do ator. Com isso, a gente gera um gráfico. A gente plota, né, a performance teatral e clínica do paciente e gera um gráfico e avalia, né, como que eles estão evoluindo, e estão evoluindo no 4º ano. A gente chega, então, nessa ideia de que a gente teve evolução positiva e documentada através da performance teatral por no mínimo 4 semanas, que quer dizer engajamento no teatro por no mínimo 4 semanas, em 20% das pessoas foram atendidas. 80% começa a cena, entra em cena, mas pica a mula. Pica a mula no primeiro complexo repressor que encontra, né? Em cena, né? É diferente. Aí você está já no teu inconsciente, né? Aí você já... O ritual teatral é uma ritualização do inconsciente, né? Então, quando você encontra um vilão, um complexo repressor em cena, isso realmente dá um medo, assim, né? Dá um pulo, a pessoa é putada para a puta que o pariu. Infelizmente, é uma coisa que acontece no processo teatral, né? Muito frequentemente. E aí nós sobrevivemos também montando peças. A Lila, do Goethe, que foi escrita em 1818 e trata de uma cura psíquica de uma baronesa através do teatro, pelo Dr. Verásio, em 1818. Então, essa ideia é muito velha. O Hamlet, do Shakespeare, também é uma peça dramaterapêutica que fala que o negócio é a peça com a qual capturarei a consciência do rei. Para nós que somos junguianos, a consciência do rei quer dizer a consciência da comunidade, na verdade, né? O rei simboliza a consciência coletiva, como diz o Perry. O Macbeth, que fala, é uma peça de glorificação das bruxas. É uma peça de glorificação do feminino, uma peça muito importante. A personagem principal não é a Lady Macbeth, nem o general Macbeth. É a rainha Hecate. Aliás, a personagem principal das nossas análises é a rainha Hecate, né? Mais cedo ou mais tarde, ela pinta e devora todo mundo, né? E devora o cliente, né? Adelina Gomes, né? Adelina Gomes, a paciente da Nise, que via a rainha Hecate com seus cães, né, no Hospício do Engenho de Dentro. As Bacantes também foi uma peça muito life-saving, assim, né? Por causa do Dionísio e da energia que o Dionísio significa. E também trabalhamos durante a pandemia o Doente Imaginário ou o Hipocondríaco, do Molière, uma peça escrita em 1673, uma peça muito antiga. Também fala de um hipocondríaco que se cura virando médico, né? Quem será melhor médico do que o doente curado, o hipocondríaco curado, né? O Hamlet também, de novo, Hamlet é uma constante no nosso repertório, e A Vida de Galileu, do Bertolt Brecht, que fala do trauma da Inquisição, né? Que todos nós temos também, isso ficou bem claro nessa encenação, que é o trauma de quem você pensa que é para estar falando, né? Quantas vezes nós já ouvimos essa voz? E quantas vezes essa voz aparece falando quem você pensa que é para falar, seu merda, seu Galileu de merda? Quem você pensa que Galileu, que esse nome de merda, ninguém conhece? Você cala a boca, Galileu, vai para a fogueira, né? Então isso é um trauma inquisitorial, assim, um negócio muito forte. Algumas imagens, né? Para nós, as imagens são documentos psíquicos, né? Como diz o Prinzhorn, como diz a Nise. A encenação da Lila, o Reginaldo Terra, que é um cliente meu do Hotel da Loucura, do Engenho de Dentro, que eu acompanho há 13 anos, trabalha comigo no teatro até hoje. Ficou 58 anos preso dentro do hospício. Eu toco violino também, né, na hora que a barra pesa. O Pelezinho, né, que é ex-morador de rua, trabalha comigo também há 10 anos no teatro. A montagem do Hamlet. Nós apresentamos para o Ministério Público. Todo mundo surtou na hora que entrou em cena. O Reginaldo Terra, nosso rei solar, né?
A mitologia do Rei Solar é muito abundante nos delírios. Ocupamos a Biblioteca Parque, encenamos o Hamlet na Biblioteca Parque, e sempre trabalhando na rua, né? Sempre ocupando o espaço público, sempre chamando as pessoas, sempre abrindo o inconsciente. O espaço público é o inconsciente coletivo, na verdade. O que se projeta no espaço público se projeta no inconsciente, do inconsciente coletivo, é a expressão do inconsciente coletivo e é a expressão psíquica. Então, nós não podemos abrir mão do espaço público. Porque o que está ocupando o espaço público da cidade nossa atualmente? É o Penteu, né? O inimigo de Dionísio, o homem triste, o homem violento, né? Então, é preciso que as bacantes reocupem as ruas, dançando e cantando e reinvocando as forças ancestrais, né? Para poder virar a racionalidade do Penteu em Dionísio, né? Iluminar o lado sombrio de Dionísio, que é o que nós estamos sofrendo, né? Estamos sendo governados pelo lado sombrio de Dionísio. Então, algumas imagens que transmitem mais do que palavras, né? Ocupamos a Central do Brasil com grande alegria. Essa cena que é histórica, que é o Pelezinho, ex-morador de rua, ator há 10 anos, saiu da rua, mora sozinho em Cascadura hoje, e acompanha a nossa... Eu acompanho ele, né? Dando aula para os primeiro-anistas de medicina da UF, que foram lá na nossa oficina na Biblioteca Parque, e eu botei o Pelezinho para dar aula para eles. Isso é profético. Quem será melhor médico do que o doente curado? Né? Quem traduzirá melhor o processo de cura do que o doente curado? Né? Nós não podemos achar que os protagonistas da medicina são os médicos. Não são, é mentira, são faustos. Os protagonistas da medicina são os doentes. São os doentes que ensinam a medicina. São os doentes que iluminam a medicina. São os doentes que, né, enfrentam a doença na primeira pessoa, que é horrível, né? Uma situação horrível. Então, a gente entendeu isso, né? E o círculo, né? Trabalhar em círculo o tempo inteiro. Trabalhar na mandala, né? Trabalhar na comunicação, no encontro. E ocupar espaços públicos. É inevitável, inadiável e necessário que todos nós ocupemos as nossas comunidades, ocupemos as nossas famílias, ocupemos os nossos conteúdos, ocupemos os nossos corpos, ocupemos a nossa cidade. Né? Nós vamos viver num porto de escravos, que é um trauma psicopatológico, até quando? Né? Com o Jung aí, né? Com a gente podendo avançar. Essa minha visita lá no Castelo Hamlet foi um momento também de grande confirmação, porque eu tive que fazer uma cena com o espírito do fantasma do rei Hamlet, que está lá no porão do castelo, né? Eu nem lembro de nada, porque foi um trânsito tão forte que eu nem lembro. Mas sei que deu certo, deu passagem. Eu voltei para o Brasil, montamos o Macbeth, que é a glorificação das bruxas, né? Nós estamos ainda na ressaca da Inquisição, e vocês aí, tudo bruxa, estou vendo aqui, tudo bruxa, uma audiência de bruxas. Então, nós temos bruxos e bruxas, né? Poucos bruxos, mas muitas bruxas. Então, é glorificação do poder feminino, glorificação das bruxas. E a gente faz isso dançando em roda. A gente faz isso misturando, mingle, mingle, mingle. Né? E a poesia é a bruxaria, que é como a Dilma Mesquita, que é essa professora do Pedro II e atriz, ativista do teatro comunitário, ela trouxe essa frase na interpretação dela da Rainha Hecate, que nós levamos para o Campo do Santana, para o espaço público. Poesia é bruxaria. Aí as apresentações, maestro Alexandre Schubert, a moçada, Berenice Xavier, fazendo a Rainha Hecate, Eleison Leão fazendo a Lady Macbeth, uma interpretação inesquecível da grande vilã do Shakespeare. E as bruxas, então, livres no espaço público. Olha aí as bruxas. Né? A encenação que nós fizemos lá na Tijuca, com coros de bruxas, coros de homens e mulheres dançando, tíasos, né? Cortejos dionisíacos, coros de cantantes e dançantes. Festa profana, 1989, União da Ilha. O rei mandou cair dentro da folia. Né? O grupo aí, as pessoas, uma grande parte desse grupo continua trabalhando com a gente, e vários são psicólogos, vários são terapeutas, vários estão se aprofundando nessa questão da medicina comunitária, da psiquiatria comunitária, do teatro comunitário, né, como promoção de saúde mental, que é por onde a gente produziu nossas teses, por onde nós trabalhamos no México, no Canadá, na Dinamarca. A montagem das bacantes, porque quando você leva as bruxas para dançar
na rua, né? E começa elas gritando, rindo, dançando tambores, flautas e tal, aí deixa de ser bruxa, vira bacante, né? Vira sacerdotisa de Dionísio, vira sacerdotisa da terra, sacerdotisa da comunidade, guardiã das memórias comunitárias. As mulheres guardam os ritos, as mulheres guardam os mitos, as mulheres guardam as memórias da comunidade. Olha o Dionísio e as bacantes aí, ó. Né? Olha aí que imagem. Né? E a gente, aí nessa época, o pessoal da Biblioteca Parque quebrou o contrato com a gente de uma hora para outra. No Rio de Janeiro é tudo assim, né, gente? Vocês sabem, né? Quebra contrato, ninguém faz nada, faz tudo, nego rouba. Aí nós tivemos que começar a trabalhar direto na rua, que é como eu estou ainda nessa situação de trabalhar direto na rua, que é o teatro de rua, isso facilita, a linguagem facilita, mas a gente está trabalhando para ocupar novas sedes e novos espaços, novos teatros, para poder desenvolver o trabalho dos atores com mais calma do que fazer na rua o tempo inteiro. Essa última experiência do último ano mostrou que a gente deve fazer no espaço fechado. Ocupamos lá o Campo do Santana, né? A primeira praça da cidade do Rio de Janeiro. E a gente, tradicionalmente, há 13 anos, desde a época do Hotel da Loucura, ocupa o Arpoador. A gente tem ali uma macumba no Arpoador, que o santo baixa muito forte. Aquele lugar é muito especial, né? É um mistério conjunctionis, né? Um mistério de conjunção ali. É o encontro do céu com a terra, do mar com o ar. E a gente tem feito isso, e a participação dos deuses meninos, né? Quando entra a criança na roda, a gente sabe que é Dionísio, o deus menino, a deusa menina, é a criança, é a energia que cura. E isso acontece de forma pública, né? E inconsciente, porque é o transe, né? É o ritual, é o improviso, né? As crianças muito pequenas têm grande atração por tambores. É uma coisa impressionante, acontece repetidamente. O doente imaginário, quem será melhor médico que o pior doente curado, né? Fazendo uma referência ao orixá Obaluayê, que é um curador ferido, né? Ele tem a primeira fase ferida, depois ele se transforma no médico. E nós levamos isso para o Jardim de Alá, aqui em frente à estátua do general Saldanha, Almir Saldanha. E depois entramos no Hamlet, foi um processo muito solar, muito glorioso, né? O Reginaldo Terra, com 13 anos de carreira de teatro, interpretando o fantasma do rei Hamlet. Um elenco de pessoas da comunidade do Rio de Janeiro, todo mundo engajado no processo de treinamento de ator, de adquirir método de ator. O Tíasos, né? O cortejo, o cortejo dionisíaco, que a gente faz lá no Arpoador também há 13 anos. O Hamlet, olha ele aí. Quem reconhece? Né? Quem não vê que é o príncipe Hamlet e a rainha Gertrudes e o rei Cláudio ali bem aproveitando no fundo, né? Então isso é teatro e é uma imagem arquetípica, são arquétipos, não são egos, não são pessoas que estão fazendo isso, são personagens, são energias, né? São atores que estão não trabalhando com seu ego, mas trabalhando com a sua capacidade de estar a serviço de um conteúdo, de servir um conteúdo, né? O público adora, o público ama. Eu tive a honra e o privilégio de interpretar o rei Cláudio da Dinamarca, o vilão da peça do Hamlet. O Rafael Mannheimer, que é um gênio ator que estava com dificuldades e nós estamos ajudando a desenvolver o talento dele, graças a Deus. Ele fez o Hamlet de forma que eu nunca vi antes. E tive a glória de ver ele e o Reginaldo Terra em cena juntos. E quem fazia o Hamlet era eu antes, né? O Thiago Beck, que é psicólogo clínico, trabalha comigo há 4 anos e é a principal pessoa que eu interloco, né, que eu dialogo na clínica e que é meu assistente, trabalha com a gente, encara todas as peias, atende os meus doentes graves junto comigo, uma figura fiel. E ele não podia deixar de fazer o Horácio, né, da trama do Hamlet, que é a única pessoa saudável da peça, né, quem conta a história. E aqui a rainha Gertrudes, interpretada pelo Nando Rodrigues, foi a interpretação mais genial de todas. Foi melhor que a Nicole Kidman nesse filme novo que ela faz, a Gertrudes, dos Homens do Norte. Foi melhor do que, sabe, todos. É uma coisa incrível, na praça. E a gente cantava a música da Tigresa, né, do Caetano para ela, que ela tem muito ódio no coração e tem dado muito amor, espalhado muito prazer e muita dor. A rainha Hecate, né? Ela de novo.
Aí o vampirismo aí do rei Cláudio, matou o próprio irmão. Olha o Tisos, né, o cortejo. E a gente teve esse fenômeno muito interessante que foi representar para a polícia. A polícia, depois das primeiras performances, eles aderiram ao nosso espetáculo. A gente começa de forma muito ritual, muito devagar, muito de baixo para cima, muito de dentro para fora. E a polícia aderiu. Foi um fenômeno. E a gente pôde ter contato com os policiais e sempre ver que os policiais estão em emergência de saúde mental, né, gente? No mundo todo, né? No mundo todo, os profissionais da polícia, do bombeiro, estão em emergência de saúde mental, isso é sabido. E a gente faz um teatro que é uma linguagem, a gente não monta um teatro com uma arquitetura de teatro. A gente faz um espetáculo que vai se desenvolvendo numa praça e as pessoas vão chegando, vão entrando, vão participando, vão manifestando o seu inconsciente, vão manifestando suas alegrias, vão manifestando suas dores. Toda sorte de fenômenos psicopatológicos pode ser observado. É uma aula de psiquiatria. Todos os dias é uma aula de psiquiatria, porque aparece gente histérica, aparece psicótico, aparece psicótico crônico, aparece gente com psicose aguda. Eu tive que atender um desmaio aí, que a mulher desmaiou, ficou namorando o dia inteiro na praia, bebendo cervejinha, desmaiou. E aí, né, eu já tinha acabado o espetáculo, estava no final, eu fui lá, atendi, e ela foi embora. Demos sal, né? Estava com a pressão baixa, né? O pulso estava filiforme. E aí, essa coisa da ocupação desse lugar que vocês conhecem. Olha o Hamlet aí, ó. É ele. Não é o Rafael Mannheimer. É o Hamlet. Né? É a personagem. E a polícia bem assistindo aqui, ó. Está documentado, olha lá. Né? Então, a gente tem feito isso, teatro com a polícia, né? Teatro com os mendigos. Eu acho que o Jung dança com a gente. Depois de muitos anos lendo Jung, eu li que ele dançava com os doentes. Né? A Von Franz, num trecho, fala que ele dança. Ele dançou com vários doentes, se levantava no consultório e dançava. Fora que o Jung era danado, namorou, né? Namorou um monte de gente, fez 1001, né? Teve trisal, né? Uma época com a Emma Jung, Tony Wolff, né? Ele era danado. Jung era do poliamor, né? Jung era liberal. E a gente estava aí. O Galileu, né? Olha o Galileu na praça, né? E a gente, o Reginaldo Terra em cena, maravilhoso. E o inconsciente, né? O espaço público é o inconsciente coletivo. É uma ideia que eu tenho vivido ela muito forte. E acho que a doutora Nise, hoje, eu pergunto assim, Nise, onde estás, Nise? Aí ela fala, na praça com os mendigos e com os malucos. Eu estou lá na praça. Né? E a gente faz um curso de psicopatologia epigenética, que é um nome muito difícil para falar saúde mental cultural, né? Falar de saúde mental histórica, toda quarta-feira, 19 horas. É um debate público onde a gente agora, por exemplo, na última quarta-feira, nós discutimos em detalhe a obra da Nise e a questão da psicopatologia, a psicopatologia da imagem. Né? As imagens adoecem e as imagens curam. É o que a obra da Nise mostra. E nós discutimos nessa quarta-feira o período de 1944 a 1954, que quando a Nise estava fodida, e todo mundo sacaneando ela, e todo mundo rindo na cara dela, e falando, você é uma escrota, Nise, vai ficar aí abandonada no cantinho do hospício, que até ela começar a trabalhar naquela porra daquele hospício, até escrever a primeira carta para o Jung, passam-se 10 anos. Não é verdade? Isso ninguém fala. Que ela estava na mesma situação que nós estamos hoje. Que fala, caralho, por onde que vai, né? Por onde que aborda esse hospício, né? Como é que pega esse tigre pelo rabo? Então, a gente discutiu isso. E também fizemos um curso esse semestre, que durou 15 semanas, sobre imunologia, que eu sou imunologista também. Vocês viram que eu fui professor em Tel Aviv de imunologia de doença autoimune. E trabalhei com esse grande imunologista brasileiro, que foi amigo do Humberto Maturana, que acabou de falecer, e que me apresentou o Humberto Maturana pessoalmente, em 2007. E a gente vem trabalhando essa ideia de consulta médica, psicológica, psiquiátrica, Dionísio, teatro público, vamos lá dançar um pouco. É claro que custa um processo terapêutico a pessoa chegar na praça, né? Não é no primeiro dia que o paciente frágil vai chegar numa praça pública para dançar e cantar. Isso demora 1 ano e meio em análise, demora 1 ano em análise, né? Isso não é fácil. E a gente tem uma reunião para formar novos terapeutas transculturais às segundas-feiras, 19h30. Tem o curso de imunologia para o cidadão.
tem o curso de psicopatologia epigenética, que a gente incentiva que todos participem, que os pacientes participem, que não tem isso de paciente, né? De médico e louco, todo mundo tem um pouco. Somos curadores feridos, né? Nós temos que acabar essa ideia de que a medicina depende de diploma, a medicina depende de amor. E a medicina depende de restauração de memórias. Que isso é um ato de amorosidade, não tem jeito. Você tem que estar muito bem resolvido com você para poder encarar a questão do outro. E também o projeto de psiquiatria do esporte, que nós temos identificado o esporte como fonte psicopatológica. A competição excessiva, as distorções, né? Eu treino crossfit no Flamengo há 4 anos e é um espetáculo de psicopatologia, de como eles são estranhos e como até teve um ataque de uma criança de 10 anos no vestiário por um velho, que saiu nos jornais, né? Que foi divulgado. Então, isso é a ponta do iceberg, né? E a participação importantíssima, até fazer um comercial aqui da APEP, né? Óleo de cannabis APEP, que, né, mostra aqui, que é uma associação de mães e pais de pacientes aqui do Rio de Janeiro, de advogados, que há 7 anos atrás começaram a briga pelo direito da cannabis medicinal aqui no Rio de Janeiro, e eles são nossos heróis, merecem um prêmio Nobel. O trabalho está sendo feito. Eu também tive a oportunidade de participar da equipe de curadoria do trabalho da Nise, no CCBB, né, que nós chamamos de a Revolução pelo Afeto, uma tentativa de trazer o máximo de pessoas possível. Vocês vejam, gente, que o problema é a elitização, entendeu? Nós temos que romper com a tradição de elitização. E tudo que for fazer daqui para frente tem que incluir comunidade, incluir espaço público, incluir comunicação direta com as pessoas, com as velhas e com os velhos. Né? E aí entra a questão de que nós precisamos desenvolver linguagens que sejam adequadas para o espaço público, senão a gente chega no espaço público com uma linguagem inadequada e a polícia te prende ao invés de aderir ao teu espetáculo. Né? É aí que é o pulo do gato, que eu acho, também não foi eu que inventei, não foi meu ego que inventou, não. Não acredito. O ego tem poderes muito limitados. Eu acho que é a cenopoesia, né? Aquela cenopoesia do Ray Lima, da Vera Dantas e do Júlio Santos, que é a linguagem que nos ajudou muito e ajuda muito até agora na prática clínica. O Reginaldo se vendo lá no CCBB, né? Foi uma vitória muito importante, uma vitória muito simbólica, porque nós estamos lutando justamente que os pacientes entrem na representação, né? Não adianta mais representar a obra de paciente na Torre de Marfim do museu. É botar os pacientes no protagonismo da obra. É botar o paciente para falar. É botar o paciente para dizer. Né? E cultuamos as forças da natureza. E é isso, meus amigos. Eu queria, né, dizer para vocês que foi 4 anos de muito trabalho. A gente pode debater agora, né? E eu ouvia dúvidas de vocês, perguntas, questões, que ficou obscuro, né? Legal, Vitor. Obrigado. Nossa, uma avalanche aqui de imagens, depoimentos, desmembramento dionisíaco, né? Ao vivo e a cores. Baixou o santo, né? Pessoal, vamos lá. Para conversar com o Vitor, nome no chat e a gente fala com ele, tá? Vitor, queria te contar uma história e saber a tua opinião. Eu trabalhei uma época na Casa das Palmeiras, né? 4 anos, ainda peguei a doutora Nise viva, enfim, durante alguns bons anos. E eu me lembro, certa vez, tinha um supervisor lá que ele estava muito interessado em fazer terapia de grupo junguiano, de orientação junguiana. E como ele não encontrava, ele foi fazer um curso em Zurique, no Instituto Jung em Zurique, um curso de verão. E lá chegando, que tinha um curso que era terapia de grupo junguiana. E lá chegando, ele contou essa história, que o professor falou, olha, mas você veio do Brasil, lá há o melhor terapeuta grupal junguiano, Augusto Boal. Queria que você comentasse um pouco isso, porque me parece que está na mesma... É a mesma coisa, cortejo, né? Claro, o Boal é referência fundamental do nosso trabalho. O Boal, eu tive a oportunidade de conviver com ele, com o Amir Haddad, né? O Amir Haddad e ele sempre foram muito ligados e sempre trabalharam muito juntos. Eu li a obra toda do Boal, cito ele nos meus trabalhos.
E tenho leituras assim muito fortes com o Boal, por exemplo, que o Hamlet faz teatro fórum, faz teatro do oprimido, né? O Shakespeare faz teatro do oprimido, porque ele pega o assassinato do pai e reencena na frente da comunidade, né? É o que o teatro do oprimido faz, né? De pegar a questão e reencenar e discutir. Então eu acho que a questão assim que eu vejo é que todos os caminhos levam a Roma, sabe? Que depois que você trabalha no diálogo e depois que você trabalha na criatividade, é o grande Tisos, né? O grande cortejo de Diniz da Silveira, Paulo Freire, Augusto Boal, Hans Prinzhorn, essa turma, né, que a gente falou, porque isso parece que há canais, né, comuns. O Perry, na obra dele, ele fala: o mito é depois do rito, né? Primeiro o rito. O rito antecede o mito. Como ele estudou muito isso, ele viu que os mitos mudam e os ritos permanecem, né? Os ritos se transfiguram, se transformam. Então, os ritos são estáveis. Então, a gente vai canalizar em ritos comuns, né? Essa canalização cabe em ritos comuns. É claro que quando nós estamos mexendo com o Hamlet, estamos mexendo com o Augusto Boal, estamos mexendo com o Abdias do Nascimento, com a Miradade, com o Osório César, com o nosso Oswald de Andrade, com o Freud. Olha, quanto mais eu ando na clínica, mais eu vejo Freud, gente. Eu aprendi mesmo psicoterapia primeiro com a Nise, no museu lá, né? Sem ver ela, porque ela já tinha morrido há 10 anos. Depois eu vou entender o Jung, aí eu começo a estudar, aí depois eu vou ler e entender o Freud. Meu caminho foi o contrário, porque cada vez mais admiro o Freud. Eu acho ele assim um revolucionário. Ele quebrou tudo assim com uma coragem extraordinária. Meteu o dedo na ferida dessa coisa do abuso sexual infantil, né, gente? Ainda é o problema, né? Legal. Legal. Pessoal, vou pedir para, em vez de levantar a mão, botar um nome no chat, fica mais fácil para eu coordenar, tá bom? Ana Paula, você. Tudo bom, Ana? Microfone fechado, Ana. Abriu? Abriu. Olá. Tudo bem? Tudo bom. Eu passaria a tarde fazendo perguntas, Vitor, mas eu vou tentar me ater... Tem doente para atender, né? Vou tentar me ater a uma parte que você fala sobre performance. Critérios, performance, como você avalia o desenvolvimento dos pacientes. Por que eu vou te colocar isso? Quando eu tive uma experiência com Jacó Moreno, né? Sim. Psicodrama, enfim, ele traz a ideia do teatro espontâneo, correto? E onde as imagens do inconsciente se afloram. Isso. Né? Vai ao encontro do que o Jung traz em termos de que essa parte, o personagem, por um caminho secreto, faz-se a si mesmo. Isso, é isso. Pelo que eu entendi aí, você traz algumas obras das quais os seus pacientes atuam nelas. Você é quem escolhe essas obras? Não. Como isso é desenvolvido? E como esses critérios são estabelecidos? Mais ou menos assim, critério, performance, imagens do inconsciente, como isso se relaciona? Então, eu acho que o pulo do gato, que até falam muito isso lá no Museu do Inconsciente, é a leitura da obra, né? A leitura da imagem, né? Então, o coletivo que você está trabalhando, a comunidade que você está trabalhando, é no cliente também, mas no coletivo isso fica mais explícito, né? Ele vai manifestar certas imagens do inconsciente, não são todas, não é qualquer imagem. A imagem dionisíaca, por exemplo, os cortejos dionisíacos, as bacantes, é muito, muito abundante. Então, o Dionísio é quase um arquétipo comum, assim, né? Que o tempo inteiro a gente tem que estar entrando nele, saindo dele, fazendo cortejos, voltando, justamente para diluir a carga trágica, porque a carga trágica, quando fica excessiva, né, queima o ator. O complexo vem com a energia, certo? Então, ele emerge com a energia. Então, aí como é que você faz? Então, você vê, esse cara aqui é o rei Dionísio, ele vai fazer o Dionísio. E aí, no caso do Reginaldo Você quem faz esse diagnóstico? Eu vejo, eu tenho que ter repertório também, né? Para poder ver o que eu faço. Eu tenho que ter repertório de poesia e de teatro para poder ajudar aquela realização de cena acontecer. Então, por exemplo, quando o Reginaldo Terra, pela primeira vez lá, manifestou, que a gente estava até na Lapa, o rei Dionísio, né, que a gente estava fazendo as bacantes, eu soltei o microfone para ele, ele improvisa, ele fala, cheguei, liberou geral, vamos dançar todo mundo, vem que tem, e não sei o quê.
e canta samba, canta música. E aí eu chego no ouvido dele e falo, agora fala isso aqui. A terra de Tebas venho eu, Dionísio. Aí ele fala, a terra de Tebas venho eu, Dionísio. É o filho de Zeus e de Semele. Filho de Zeus e de Semele. A mortal. Aí isso realiza a cena e isso consome o arquétipo, consome a energia, consome a imagem. Quando consome a imagem, a cena muda, né? Aí, espontaneamente, uma outra cena já se apresenta e, dentro dessa história, a gente tem que saber os arquétipos que estão envolvidos, né? Que, no caso aí, o Nietzsche fala isso, né, no Nascimento da Tragédia. Todos os heróis são variações da máscara de Dionísio. E aí nós podemos dizer que todos os vilões são variações da máscara de Penteu, o inimigo de Deus, o inimigo de Dionísio. Aquele que declara que Dionísio está morto. Então você começa a desenvolver discursos de oposição, aí começa a desenvolver a interpretação de heróis, começa a desenvolver a interpretação de vilões, isso vai sacudindo o elenco, vai sacudindo a comunidade, as adesões são espontâneas, quem quiser entrar, entra. Sim, eu ainda fiquei com a dúvida do critério, Vitor, e da evolução. Como é que você estabelece isso? A escala, né? A nossa escala de performance. Se a gente está falando de complexos que emergem e se manifestam, como você faz como a Nise fala, que é através da série, né? Então, a gente faz processos teatrais de 20 semanas de duração, 16 semanas de duração. E aí, essa convivência, né? Esse afeto catalisador, né? Essa convivência criativa entre as pessoas, entre os clientes, entre os atores, vai fazendo a emergência e aí a gente vai avaliando a performance de cada pessoa, de cada cliente e vai vendo o prognóstico também, porque a performance é prognóstica. De acordo com a performance, anuncia o que vai acontecer com a evolução clínica. É batata. É também assim, muito batatoso. Parece que o teatro ele funciona como um dínamo psíquico, né? Como um acelerador psíquico que faz desabrir os afetos e os arquétipos, né, de uma forma muito interessante. Né? Salve! Obrigado, Ana. Entendeu, Sim. Ana? Obrigada. Não, entendi perfeitamente. Porque quando a gente vai para o psicodrama, a coisa é simplesmente fluida, né? E é cultural. Né? Eu participei 1 ano de atividades psicodramáticas e as pessoas só se envolvem ali e não há uma ideia de identificar um arquétipo. Eu estava tentando entender como é que você fazia isso. Tem muita gente que faz psicodrama junguiano. Sim. Obrigada, Vitor. Valeu. Valeu, Ana. Obrigado. Cláudia Bastos. Aí, ela disse que precisava sair. Ela disse que sair. Tá aí, Cláudia? Não, mas eu vou já saindo. Consegui agora. Faço a pergunta depois. Obrigada. Tá bom. Ivan. Tudo bom, meu amigo? Diga aí, meu amigo Marcos. Vitor, boa tarde. Não sei se... Ivan, querido. Tudo bem? Filho de Heloísa Helena. Isso, minha mãe me precede aí no conhecimento a ti. Bom, vou pedir licença apenas para fazer um pequeno elogio ao seu trabalho, porque ele fez muita diferença na minha clínica, em tudo que eu faço, desde que eu tive no Ocupa Nise, né, não me lembro agora exatamente o ano, mas lá no início, de lá para cá, minha clínica mudou, meus métodos mudaram, é teatro, é música, é dança, está tudo envolvido agora de uma forma muito viva. Eu acho que o seu trabalho traz esse espírito masculino que fertiliza a criatividade no feminino, né? Então tem uma coisa muito forte, eu queria fazer esse elogio. E o que eu ia trazer tem um pouco a ver com a pergunta anterior da Ana, porque naquela época lá que eu te conhecia, eu lembro que tinha sempre uma fala, diz assim, não existe método, não tem método, né? O método está se fazendo aqui. O programa é não ter programa, a gente falava isso constantemente. E pela sua fala hoje, eu entendo que você tem um método nesses anos. Programa não, mas método sim. Pronto, então você está fazendo essa separação do programa e do método, né? Não pode ter programa. Se tiver programa, nem Deus ajuda. Se Deus estiver tentando te ajudar ali, você está no programa, né? Não. Agora, o método como a doutora Nise fala no Imagem do Inconsciente, é um método de improvisação. Ela fala do Kandinsky, né?
Aí é que está o pulo do gato, improvisar. Improvisar é uma coisa que exige mesmo, né? Eu acho que o Ray Lima, que você conheceu, o Júnior Santos, que você conheceu, a Vera Dantas, toda aquela, né, aquela trupe imensa, eram grandes mestres da improvisação ali, né? E estavam destrinchando. Então, isso eu acho que é improvisação. E tenho falado para o pessoal que trabalha com a gente, a meninada, que tem que improvisar na terapia também, porra. Tem que surpreender o paciente, tem que falar o que ele não espera, tem que dizer uma coisa, tem que sair do programa, tem que mudar, entendeu? Senão, fudeu, né? Fica tudo... A improvisação é um método intuitivo? Sempre? Olha, a improvisação eu aprendi com o Amir Haddad, assim, né? Quem me ensinou foi o Amir Haddad. Então, ele fala isso. É conteúdo, né? Entendimento do conteúdo, entenda o conteúdo, se preocupe com o conteúdo, e a forma é o conteúdo derramado. Isso é frase do Amir. Né? Então, o tempo inteiro a forma muda, e a forma é improvisada, e a forma se modifica. O conteúdo vai sendo construído por entendimento, e aí você está o tempo inteiro trabalhando essa dimensão aí. E quando você fala método intuitivo, eu lembro do Spinoza, né? Quando ele fala da ciência intuitiva, né? E que a intuição é o gênero mais alto de conhecimento, né? Que são 3 gêneros de conhecimento, né? O ouvir dizer, que é a fofoca, é a fonte de toda a falsidade. O conhecimento racional das ideias adequadas, que é a fonte da verdade, da liberdade, da alegria e do prazer. E o conhecimento intuitivo, que você conhece a partir do conhecimento racional adequado da relação das coisas, né? A relação da relação, né? As relações entre as partes e o todo e a parte. Então, isso é intuitivo mesmo. Nós somos spinozianos. Nós queremos uma biologia intuitiva. Queremos uma medicina intuitiva. Não creio numa medicina que não dance. Não creio numa medicina que não negocie. Aliás, o símbolo da medicina, né, que é o bastão de Esculápio, é um bastão com uma cobra enrolada. Essa cobra simboliza o inconsciente. Né? Isso está na inscrição máxima. E é uma espiral, e tem que rodar, né? E deixa rodar. Muito obrigado, Vitor. Um prazer. Valeu, querido. Que bom te rever, né? Uma alegria. Você está na clínica em Umiana aí, bombando. Muito bom. Legal. Abraço, Ivan. Valeu. Cris Bruxa Viana. Eu liguei a câmera quando chamaram as bruxas, me senti convocada. Então, Vitor, estou muito empolgada com a sua fala, até assim, né? Baixou o santo, baixou o santo. Baixou total. E por causa dessa coisa, né? Só que eu sou uma bruxa da política, né? Uma feminista, né? Então, que bom. essa aí é a minha vertente de ocupar a rua nesse sentido, né? É uma arte também, mas uma arte bem mais dura, digamos assim. Temos que expandir nesse campo. E eu fui na exposição da Nise, e aí eu queria perguntar isso, como você falou que foi curadora, é uma coisa que me incomodou muito na exposição, maravilhosa, diga-se de passagem, né? Incrível, empolgante, nossa, aquela parte espinosa é fantástica ali, né? Fui com uma amiga da dança, então foi incrível, assim, que estudou Spinoza por essa questão, enfim. Só que eu fiquei muito incomodada com uma parte política da Nise, que para mim explica essa questão dela ser comunista, é uma base também do trabalho dela, né? Dessa doação para o outro, de achar que o mundo não pode ser melhor só para mim, que você até falou da questão do neurose, tem que ser melhor para todo mundo. E fiquei muito decepcionada com o texto ali, né? Aquela parte ali da política. Né? Não fala abertamente que ela foi do Partido Comunista, né? Foi presa, mas foi presa por quê? Né? Então, né, eu queria com todo carinho perguntar para você, assim, por que isso ficou tão em segundo plano, já que a política é a base de todo o trabalho que ela faz, tanto quanto Jung, tanto quanto, né? Claro. O tempo inteiro tem essas tentativas de despolitização, né? E despolitização dos autores, e despolitização da Nise. Isso está acontecendo, e aconteceu em vários momentos. Ali, eu estava na equipe de conteúdo, né? Eu fiquei responsável pelos conteúdos e botei aqueles autores, o Juliano Moreira, botei o Prince João e tal. Essa parte da biografia ficou com a Gisele Billion, que ela é super feminista, assim. Eu acho que ela botou o foco super na questão da feminino, da mulher, né? De como ela, como mulher, representava uma ruptura desses ambientes todos e dessa situação. E essa parte isso ainda tem que ser esclarecido, viu, Cristiane? Porque isso, o próprio Osório César também é apagado por causa disso, porque o Osório ia para a Rússia, ele viajava para a Rússia, voltava.
Uhum. E ele foi professor da Nise, e isso também é omitido na biografia dela, lá do museu, né? Uhum. Então, eu acho que essa questão é importante, tem que ser explicitada, tem que ser recuperada, e eu não havia reparado isso, por exemplo, de que a questão do comunismo tinha sido suprimida na biografia ali da exposição. Uhum. Acho que foi assim estratégia do pessoal da curadoria, e também isso talvez seja um dos motivos. O processo quase não saiu no governo Bolsonaro, né? Não, estou perguntando, assim, eu acho que tem uma justificativa. Sempre tem motivos. O processo quase não saiu. Essa exposição saiu, foi no meio na saída da pandemia e tudo, mas ela demorou 9 meses de atraso. Ela tinha uma previsão para abriu em julho, era para ter aberto no final do outro ano, e aí teve uma dificuldade imensa. Então, acho que eles pegaram leve na questão da politização, mas eu acho que a gente tem que lutar por isso, no sentido de não deixar isso acontecer com a Nise, porque ela era extremamente política, toda a questão dela era política, ela sabia disso, né? E falava disso, da questão do trabalho, da politização da relação do trabalho, né? Ela fala, se você aceitar que o trabalho é sagrado, de qualquer pessoa, está resolvida a situação, né? Até o morador de rua tem um trabalho sagrado, até o louco de hospício tem trabalho sagrado. Então, isso eu acho que é uma boa questão. Eu posso transmitir isso para a nossa direção lá da produtora. Que é uma boa questão. Obrigado. Eu que agradeço demais, querido. Mas assim, como eu falei, como eu sou uma pessoa da política, eu entendo que às vezes a gente tem que fazer passinhos para avançar um projeto maravilhoso. Politizar os discursos, né? Politizar as questões, politizar a psiquiatria, politizar a medicina. A medicina se considera neutra politicamente até agora. Né? E isso é uma loucura. E por isso que não avança. Eu falo, essa medicina que nós temos é uma medicina colonizatória. Trabalha contra o nosso povo. Essa medicina que está aí. Todo mundo paga imposto para eles fazerem UPA e clínica de família, que trabalha contra o povo. Eles pegam o jovem médico e botam o jovem médico para atender 30 doentes por dia. Quem aguenta atender 30 doentes por dia? Um cliente que eu tive, que era médico de família, tive vários clientes médicos de família aqui no Rio, eles me procuram, ele falava isso, que ele não lembrava nenhuma história atendendo 30. Como é que ia atender 30? Então, é uma loucura. É uma política pública colonizadora. É uma política pública que está trabalhando para matar o povo e mata. O pobre morre cedo, né? Morte precoce. Valeu, Cris. Valeu. Vitor, tem uma pergunta aqui da Alessandra Rocha. Alessandra, você está aí? Ela está te pedindo mais uma ajuda, uma indicação. Talvez fosse interessante ela te procurar por um e-mail para você responder. Está no chat? Deixa eu olhar aqui. Tá. Que ela mora em Goiânia, gostaria de fazer o teu curso. Olha, formação online é quarta-feira, toda 19 horas, que a gente fala de psicopatologia epigenética. A gente fica transitando em torno do tema da psicopatologia numa perspectiva mais biológica, epigenética, que quer dizer desenvolvimental e histórica, né? Entender que o desenvolvimento dos sistemas biológicos são históricos. E a gente faz toda quarta-feira, 19 horas, e varia muito os temas, tem gente do Brasil todo. É só mandar um e-mail para Vitor Por Deus, que aí eu te coloco. Eu você botar o teu e-mail aqui, e aí ela escreve diretamente, pode ser? Pode. Legal. @gmail.com. Tá. Vamos lá. Alessandra, então acho que está respondido, tá? Marcos Adice. Marcos, contigo, por favor. Claro. Victor, teu trabalho é contagiante, assim, a tua inquietação é altamente produtiva, isso é maravilhoso de ver. Eu tenho um trabalho que é com jogos há mais de 10 anos, e os jogos me levaram a 2 autores, e eu queria saber se esses autores também te influenciaram, que são autores que trabalham com a ideia de jogos e também de ritual, que eu fui mais para a antropologia, que é o Victor Turner e o Chestner. E o Richard Chestner. Estão na minha tese. Você falou de performance, esses caras são, como você falou, não se inventa pólvora. Não inventa pólvora. A criação dos mundos ilusórios, né?
como grande desafio dos nossos tempos, né? E você faz isso de uma forma brilhante. Eu queria te parabenizar com muita coragem, porque às vezes a gente estuda, mas você tem uma coragem que é louvável, assim. Queria te parabenizar pela tua energia em tantas coisas, é assim, incrível. Parabéns. O Richard Schechner, eu tentei contato com ele, mandei um artigo, mas ele rejeitou. Eu estava no Canadá, eu escrevi um artigo sobre teatro e promoção de saúde mental. Ele respondeu, né? Acho que ele está com 90 anos, né? Ele está muito, isso aí tá bem. E ele é professor lá na New York University. E ele respondeu, tal, foi super gentil, mas não gostou. Mas eu botei ele na minha tese, ele é referência minha. E ele me influenciou muito, porque ele cita a Jane Goodall, a primatologista, fazendo uma descrição de um ritual de chimpanzés, né? Um ritual da chuva. Sim, ele é fantástico. Eu imaginei que você tivesse um vínculo com ele. Esse é o grande tema, né? É o grande tema, ritual. E é o grande tema que é evitado. Ninguém quer falar de ritual. Ninguém quer falar. Eu mesmo nunca tinha ouvido falar, até começar a estudar, nesses dois autores, que são fantásticos. Assim, eles são máximos. O Victor Turner é muito importante. Eu lembro do From Ritual to Theater, né? Do ritual ao teatro. Do ritual ao teatro. Tem em português. Tem em português. E ele é uma influência. Eu sou muito influenciado pela antropologia por causa da McGill lá mesmo, né? Porque o pessoal da McGill foi fundado como um departamento de antropologia e psicologia. E acho que a antropologia é muito boa para estudar saúde mental, para psiquiatria. É o melhor campo científico assim, para abordar psiquiatria e saúde mental. É uma coisa muito sólida, é muito legal, e muitas discussões. Muito, muito importante assim, a contribuição da antropologia para uma saúde mental. Nós podemos dizer que o Jung é o grande antropólogo. Sim, um antropólogo também. Um grande antropólogo da psiquiatria, um grande antropólogo da saúde, né, da medicina. E isso, certamente... Eu não entendo... Vocês veem que nossas universidades são colonizadas, né, gente? Então, as nossas universidades ficam no reme-reme, repetindo o que já foi feito do estrangeiro. Não ensinam Nísio da Silveira. Não ensinam Juliano Moreira. O Juliano Moreira foi foda, foi o grande revolucionário da psiquiatria. Já fundou uma psiquiatria social e cultural no Brasil. E foi totalmente apagado. Eu temo que se a gente não se movimenta, a Nísio vai ser totalmente apagada também. Porque está acontecendo esse movimento de celebridade, né? Muita celebridade para pouca humanidade, né? Que é uma síndrome aqui do Rio de Janeiro. Então a gente corre um risco de que a doutora Nísio não seja lembrada enquanto um método clínico e um método prático, um método terapêutico prático mesmo, né? Então isso é uma questão aí, viu? Obrigado, Vitor. Valeu, Marcos. Valeu, obrigado, Marcos. Lu, contigo. Oi, Vitor. Obrigada pela sua super apresentação. Que bom. Fico feliz que foi boa, né? Que foi bem... Foi super legal. Baixou mesmo. Baixou muito gostoso. Eu tenho duas perguntas um pouco mais biográficas para te fazer. Como eu queria que você retomasse aquilo que você falou do trabalho federal que você e Vera Dantas tiveram para trazer o teatro para as ruas novamente. Eu queria que você contasse um pouquinho dos perrengues aí que você passou. E a outra coisa que eu queria te perguntar é como se você tem uma clínica normal também. Eu acabo atendo. Eu atendo muita clínica médica. Eu atendo sinusite, eu atendo pneumonia, atendo derrame, atendo, sabe? Mas a sua clínica psiquiátrica, você usa esse recurso também na clínica individual psiquiátrica do teatro? O máximo que eu posso, né? O teatro, além de ser uma grande metáfora, né, da vida humana, que a gente usa o tempo inteiro durante os processos, ele também ajuda no diagnóstico e de levar o paciente, à medida que o paciente fica disponível, para ir para o teatro. E essa coisa de fazer o teatro de rua, o perrengue, porque o teatro de rua é uma tradição, né? É uma tradição antiquíssima, sempre foi feito na rua. Shakespeare era de rua, os gregos eram de rua, o teatro medieval todo era de rua. Então isso é uma restauração, a gente tem que restaurar uma tradição. E acho que quem fez essa restauração aqui no Rio foi essa turma aí. Augusto Boal e Amir Haddad,
que padronizaram essa prática no espaço público, né? Essa ideia de ocupar praça, de reocupar a praça, de restaurar a ocupação de praças. E o grupo nordestino, eu vejo que eles vivem isso com muito mais naturalidade. Se você vai no Nordeste, no sertão, nas praias, no lugar, tudo tem teatro, tudo tem grupo de drama. Eu fui para Mataraca, que é a terra do Rai Lima, aí a gente fez um festival de teatro lá e ele trouxe as dramistas da comunidade, que são as senhoras que se juntam para fazer drama. Elas não fazem teatro, elas fazem drama, né? E aí isso vai fazendo, e você vai ocupando o centro da comunidade para organizar a imagem coletiva, né? Eu estou vendo que isso é essencial. Se a gente deixar que a nossa imagem coletiva seja governada pela Rede Globo, seja governada pela psicótica TikTok, TikTok psicótica, TikTok psicótica. Né? Se você fica TikTok psicótica, TikTok, né? Então, o que está acontecendo? As loucuras estão ficando soltas. E esse grupo, eles têm uma militância imensa no campo da educação popular em saúde, e ocuparam cargo. Quando nós nos encontramos, eles ocupavam cargo na Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza. Agora, o que é impressionante é como essas experiências são desarticuladas sistematicamente. É um cartório colonial. Um cartório colonial que eu acho que é psicopatológico. A gente está enfrentando essa doença mental instalada na autoridade, né? Então, exige uma luta. A gente teve temporada de 1 ano no Arpoador, todo mundo ama, os moradores amam, os moradores de rua, os policiais, todo mundo adere, todo mundo participa e tal. Mas nós tivemos uma participação violenta de uma moradora francesa, ainda por cima, que chegou mandando calar a boca, não sei o quê. Nós não calamos, ela avançou em cima do telescópio do Galileu, que era o Galileu que nós estávamos ensaiando, ela zuniu o telescópio, 50 metros de telescópio, quebrou ao meio. Aí eu falei, aí eu tive a leitura psiquiátrica que tinha que ter, né? Eu falei, está reativando algum trauma. E ela entrava, ela agrediu o grupo 2 vezes, as 2 vezes na cena da Inquisição. Eu estava fazendo o Inquisidor vestido de Darth Vader, no meio da praça ali do Tom Jobim, né? E isso mobilizou forças assim de ordem violenta, né? De ordem consciente mais intensa. Então isso eu vejo que o que nós temos que fazer são rituais persistentes, rituais regulares, rituais metódicos, rituais comunitários. Eu faço esse teatro aí no Arpoador há 13 anos, de forma mais ou menos regular, tendo passado 4 anos no Canadá. Eu não parei, eu vinha 2 vezes por ano para fazer teatro com os pacientes no Arpoador, que sempre ficou a nossa sede. E lá no Engenho de Dentro também, né, quando estava lá. Então, isso é uma coisa que o que eu vejo, a dificuldade, né, que você perguntou, o perrengue é começar, né? Começar é a parte mais difícil, né? Deslanchar o barco é a parte mais difícil. E depois, a segunda parte mais difícil é continuar. E a continuidade faz o trabalho. É que nem terapia. A continuidade faz o trabalho. É que nem medicina. A continuidade faz o trabalho. Tem que ter continuidade. Doenças mais complicadas é 2 anos de segmento. 1 ano de segmento, no mínimo. Senão, não dá. Essa coisa de atender 1, atender 2, né? Tem que construir uma clientela, tem que acompanhar as pessoas. Eu atendo em casa, eu faço visita domiciliar, eu entrevisto as tias da família, eu entrevisto muito por ser médico mesmo, né? Então, eu sempre tive essas ferramentas da medicina, que é a visita domiciliar, é o acompanhamento, é a anamnese. O meu professor de clínica, Ivan da Costa Barros, um grande médico aqui do Rio, da Copacabana, ele falava, mais vale ver um paciente bem visto do que 30 mal vistos. Né? Então, o conselho que eu dou é esse. Veja seu cliente bem visto, com calma, sem pressa de colher a história dele. Né? Porque isso vai valer atender uma comunidade inteira. Se a gente está trabalhando nessa perspectiva junguiana, de que o inconsciente pessoal de cada um é acesso para o inconsciente coletivo, então a gente está mexendo com questões imensas. Quando tá, eu tô meio assim, né, vivendo esse trabalho, está me transformando. Eu estou aprendendo coisas novas assim. A coisa nova que está entrando na minha cabeça nessas últimas semanas é que a medicina, essa coisa de atender doentes, que muita gente aqui faz, é sagrada. É muito sagrada, porque quando a doença, a Von Franz, ela fala toda dor é arquetípica. Toda doença é arquetípica. Toda doença te ancora no sofrimento, na dor.
E ali você está tendo comunicação com o demônio e com Deus. Né? Você está tendo comunicação com forças que estão se manifestando concretamente na sua cara, não é? Né? Eu tive agora um caso de uma cliente que teve uma evolução miraculosa, muito boa, com terapia ocupacional, fez um trauma craniano, um hematoma subdural, conseguimos operar, conseguimos fazer a neurocirurgia. Agora, os neurocirurgiões são impressionantes, eles não pensam em nada, eles só pensam em maquita, né? Aí aí não pensam em nada, não, eles pensam até em fisioterapia. Mais que fisioterapia, psicoterapia não existe. Freud, para eles, é um merda. E terapêutica ocupacional, fonoaudiologia, psicoterapia adaptada. O que é a ANISE? A ANISE é uma psicoterapia adaptada, que se adapta de qualquer jeito, vai ali na língua que o paciente fala, né? Aí eu fiquei em cima e ela entrou com fonoaudiologia 3 semanas depois da cirurgia, porque a família também, né? Vocês sabem, a família é o hospício, né? E o hospício é a família, né? Então, aí conseguimos entrar com a terapêutica ocupacional, com a fonoaudiologia e psicoterapia, estamos na porrada até agora para conseguir. Ela começou a falar e voltou a andar e voltou. Aí depois de 2 semanas voltou a personalidade dela. Eu visito constantemente. Eu falei, caralho, bicho, isso é milagroso. Eu sei que isso é milagroso. Eu sei que clínica neurológica é horrível. A clínica neurológica é um lugar de derrota. A clínica neurológica é um lugar que você vai acompanhando os pacientes se degenerarem, lento e progressivamente. E eles exploram terapêutica ocupacional, fonoaudiologia, psicoterapia da maneira que pode explorar? Não. Então, é uma merda. Então, a gente entrou com isso, porque eu sou um terapeuta ocupacional. Eu danço com os meus clientes. Todo sábado, esse meu cliente, 1,90 m, que dava porrada na semana na família toda quarta-feira eu visito ele de manhã. E vejo ele, danço junto, fazemos oficina. Agora nós estamos fazendo um psicodrama de imitar a família, né? Eu faço o pai, o outro faz a mãe, não sei o quê. Entram 3 terapeutas para ver um paciente, que tem 1,90 m, né? São 2 assistentes. Então, isso, agora, o que é batata, que é legal da gente falar aqui, é o afeto catalisador. É a constância. É você ser uma fonte de constância de afeto estimulante. Porque se é o afeto broxante, já está cheio de gente aí. Inclusive o pessoal que fala da ANISE lá. Eles são broxantes. Eles falam, não pode, não vai dar, não sei o quê, não sei o que lá. Né? Agora, se você fala, não, vamos fazer, cara, vai dar certo, vai fazendo, vai escrevendo, faz um desenhozinho aí, vamos dançar na praça, vamos pegar uma praia, vamos ali, vamos fazer uma coisa. Isso é um afeto catalisador. E você tendo os seus traumas axiais resolvidos, você está pronto para trabalhar com a sua comunidade. Você está pronto para trabalhar com a sua sombra, né? A sua comunidade é a sua sombra, em termos concretos, né? Que se deixar, nego te esfaqueia. Aqui, assim, Rio de Janeiro, se deixar, te esfaqueiam. E roubam o seu rim, né? É brabo. Então, a gente tem que estar com isso muito bem resolvido. A minha família, por Deus, que é de judeus sefaraditas convertidos à força, lá do sertão da Paraíba, é cheio de esquizofrênico, psicótico e assassinos, e gente que matou, e que foi mal, assassinados, né? Tem o lado sombrio de Dionísio, né? Eu tive que... eu tenho 2 treinadores de ator que me salvaram a vida, porque eu já estava na lista do suicídio médico, né? Com a medicina tradicional. Foi Camila Amado, que me falou, calma, menino, não tem só Apolo, tem Dionísio também. E a Miradade, que falava, rebola, você vai, porra, solta tudo, cara, vai. Né? Então, eu devo minha saúde mental a Camila Amado e a Miradade. São minha mãe e meu pai no teatro. E o método é NISE. O Felipe Magaldi, que trabalhou com a gente no Hotel da Loucura, escreveu um lindo livro, né, chamado Mania de Liberdade. A gente falava isso. Ele fala isso. Não precisa todo mundo fazer a NISE. Mas vai ser muito bom se fizer. Vai ser muito bom. Vai funcionar. Vai entrar nesse campo da cultura. Vai entrar nesse campo da cultura comunitária. Vai entrar nesse campo de museus comunitários, teatros comunitários, espaços culturais comunitários. Isso é urgente no Brasil. A gente não pode avançar mais colonizando a cultura comunitária como a gente coloniza. Né? Eu trabalhei na prefeitura 7 anos.
foi brigando 7 anos para não atropelarem a cultura comunitária e não atropelarem os movimentos dos atores comunitários. Porque o tempo inteiro eles chegam para fazer uma clínica, aí faz a clínica, chama todo mundo, contrata, paga não sei o quê, daqui a pouco vem aquele cortejo fúnebre de autoridades psicopatas, manda todo mundo, começa a dar ordem e o serviço não engrena, a comunidade vai sendo desautorizada, os próprios agentes comunitários de saúde que são da comunidade se tornam pessoas alienadas da própria comunidade, em sofrimento psíquico. Então, isso é medicina colonizadora. A gente está aí, eles estão aí. Esse pessoal está aí, estão avançando e estão se candidatando para cargos públicos porque eles têm fome. Eles têm fome de dinheiro público. Eles têm fome de drenar o sangue da sociedade brasileira, que é como a gente vive, né, gente? A gente vive drenado. A gente nossa economia já é 6 vezes menos do que a dolarizada, né? E ainda levam o dinheiro público com juros, tudo com juros. Então, a gente trabalha umas 10 vezes mais do que trabalha um trabalhador dolarizado. Imagina o que isso representa em custo de energia psíquica, em custo de psicopatologia, em custo de falta de potência no povo brasileiro, de falta de talento no povo brasileiro, de falta de ter o talento brasileiro reconhecido, né? Então, isso eu penso que é uma das questões da terapia. Nesse longo prazo que eu estou vivendo aqui, a gente tem que atuar como um desenvolvedor de talentos, né? Uma pessoa que está preocupada em descobrir potências para além dos traumas, né? E fora que o trauma dá o desenvolvimento pós-traumático, que se você usa isso para produzir arte, para pintar, para desenhar, para publicar, para fazer poesia, para o caralho, sai muito melhor, ajuda, né? Comunica mais profundamente. E o paciente se torna artista, deixa de ser paciente e vai ser artista. Todo ser humano é artista e todo ser humano é cientista. Só tem que refletir sobre isso e elaborar, né, como que isso se processa. Mas agradecer também, vamos fechar, né, Marcos? Está fechando aí. Agradecer muito, foi muito legal. Eu senti o santo baixado mesmo. Ele foi, Dionísio veio, né? Dionísio veio e baixou e a nossa energia, né, o nosso trabalho é isso, é a expressão mais profunda da nossa alma, né, como dizia a doutora Nise. Vitor, pode falar. Deixa eu te fazer a última questão para a gente fechar. Você acha que o teu trabalho, né, o Dionísis, a maneira como você articula isso, né, sem inventar a pólvora, mas colocando as tuas marcas muito singulares, né, inevitável, dá para ver o teu pathos, né, a tua visceralidade no teu trabalho, é uma tentativa também de levar adiante o legado da doutora Nise? Ou seja, o teu trabalho é um museu a céu aberto? É um museu a céu aberto. É não deixar que o trabalho da Nise fique confinado. Fique restrito, fique confinado. Fique confinado. E foi isso que eu acho que Deus fez. Eu tenho refletido nos últimos dias. Eu acho que foi Deus mesmo. Porque o que aconteceu foi isso. A gente chegou na Nise e viu aquela obra imensa, né? Uma obra de 400 mil obras, né? E crescendo. E aquilo é muito impressionante. E aí a gente consegue trazer as pessoas que têm a metodologia de ocupar espaço público e que já tinha a metodologia de fazer ocupação de espaço público com terapias, com tradições indígenas, com tradições africanas, que é o Ray Lima, o Júnior Santos e a Vera Dantas. Eles têm a cenopoesia, que é o nome dessa linguagem, e o movimento Escambo Livre de Rua. Há 40 anos eles fazem festivais de teatro, e eu participei de muitos desses festivais e vou voltar a participar, porque eu adoro, eu amo isso tudo, em cidades como Janduís, Caicó, Jardim de Piranhas. São microcidades no sertão do Seridó, ali do Rio Grande do Norte, da Fortaleza da Paraíba, que é de onde eu venho. 3 gerações depois, né? Meus avós vieram dessa região, onde é um lugar de muito teatro, de muita poesia. Eu tenho uma tia tataravó que chama Petronila por Deus, e que ela escrevia as peças em papel de pão e treinava os atores e fazia festivais de poesia e teatro no sertão da Paraíba no final do século XIX. Eu sou a Petronila por Deus. Eu sou mesmo.
é ela. Né? Agora, isso é o que eu vejo também, é essa necessidade de nós, como brasileiros, assumirmos a nossa cultura ancestral, que ela existe. Né? Ela é poderosa, ela é teatro de rua, ela é Bumba Meu Boi, ela é carnaval, ela é festa junina, ela é cortejo, ela é brincadeira. Os mestres da cultura popular não falam fazer teatro, eles falam brincar. Vamos brincar. Let's play. Né? Então, isso eu acho que eu carrego, sim. Isso está em mim. Isso é uma coisa, né, da minha história. E é uma coisa que eu vejo que é da nossa história. Né? Isso, eu estou servindo de canal. Eu sou um médium de Umbanda. Né? Eu passei por iniciação Iorubá, para Oxalá Jovem, para Oxaguian. Eu sou um cavalo. Eu sou um Gisele Omindareuá Cosar, que eu encontrei com os papers dela no Canadá, né? Que era uma francesa antropóloga, aqui no Rio, que era mãe de santo. Então, isso a gente vai vendo que não é meu, né? Isso é nosso, isso é de todo mundo. Todo mundo tem um brincante dentro de si, todo mundo tem um Dionísio dentro de si. É ele que nós temos que soltar. Nós não podemos permitir que o nosso Dionísio fique banido, que o nosso Dionísio fique, né, com Jesus Cristo, que é a figura de Dionísio, né? Jesus e Dionísio são a mesma arquétipo, mas que eles só apresentam a imagem trágica, né? Não apresentam a imagem triunfal de Jesus Cristo, que dava vinho para todo o povo e libertava todo mundo das amarras ideológicas. Então, isso eu acho que é uma coisa que a gente está buscando. E eu acho que eu só me desenvolvo atual, nesse cenário, assim, nesse que eu estou vivendo, né? Porque eu estou sendo muito demandado o tempo inteiro, é mensagem de maluco de manhã, tarde, de noite, esquizofrênico ligando, dizendo que me odeia, que você é podre, eu te odeio, né? Então é um negócio assim, muito louco e muito, né, overwhelming. Mas eu só sobrevivo e avanço à medida que eu desapego do meu ego. Esse Vitor por Deus já é um personagem. Já é um personagem que virou lá do Engenho de Dentro. E meu nome é Vitor Alexandre por Deus da Silva. Né? Então tem Alexandre da Silva ainda para poder, né, ficar um pouco anônimo e tal. Porque se você começa a achar que é seu ego que está fazendo, aí você burnout, quebra, briga com as pessoas, e que eu estou a serviço, né? Eu estou a serviço do conteúdo, eu estou a serviço do personagem, estou a serviço do paciente. O paciente é que nem um personagem. É igualzinho. Aliás, a gente também é personagem, né, gente? Só que a gente é personagem com carteira de identidade, certidão de nascimento, que botaram lá dizendo que você nasceu dia tal, não sei o quê. É tudo ficção, né? Tudo chimpanzé bípede sem pelo, acreditando que, né, Deus solar e não sei o quê. Então o negócio é esse, a gente agir mais, né, e não ficar tão presos em achar o que vão achar da gente, né? Se vão achar que a gente é viado, que a gente é escroto, que a gente é, né, safado. A gente não se preocupa com isso, a gente se preocupa com o serviço, preocupa com a ação, né, com o que está fazendo, com a canção que vai cantar, com o que vai dizer. E aí é muito bom. Aí é muito bom quando é feito de forma democratizante, no sentido... A gente tem participações permanentes, né? De moradores de rua, de esquizofrênicos, psicóticos crônicos, ex-moradores de rua, pessoas, né, que vão e voltam. O teatro é livre, é espontâneo, então você pode ir, pode voltar, não tem, né, muita regra. São um conjunto pequeno de regras, que nem futebol. Né? Então a gente vai fazendo isso e vai vendo que as pessoas estão se desenvolvendo. Por exemplo, aquela rainha Gertrudes que mostrei ali há pouco, aquilo foi um desenvolvimento de uma personalidade que nós tivemos na nossa clínica. Quer dizer, então você interpretar a rainha terrível do Hamlet, que manda matar o pai e casa com o irmão e quer matar o filho também, é maravilhoso. Desenvolve a personalidade. Você bota o ódio todo para fora. Eu fiz o Rei Cláudio. Eu tive a oportunidade de me desenvolver no sentido da minha crueldade, do meu ódio, da loucura, né? Ele entrou em cena, meu personagem entrou em cena, o Rei Cláudio, ele falou a natureza, ele fala a razão se opõe à natureza, nós temos que dominar a natureza. E matei mesmo meu irmão. Matei porque tinha inveja dele. O paciente está me ligando aqui. Então, a gente vai ter essa oportunidade no Brasil, sabe? Que é desenvolver o talento do brasileiro. Entender que o brasileiro é um povo
de potência, né? Que nós temos potências inigualáveis, que nenhum povo do mundo tem essa potência que o brasileiro tem, como nós temos nesse campo da criatividade, do carnaval, da canção, da música, né? do espírito comunitário, do espírito coletivo, do Dionísio, né? Então, acho que tudo muito sincrônico. Quero agradecer a todos aí, né? 43 pessoas online, e vamos manter o contato, né? Vamos continuar fazendo, vamos aí fazer intercâmbios, fazer coisas para a gente continuar nesse espírito aí da Nise, do Jung e do Dionísio também, que é o mesmo, né? Vitor, obrigado. Valeu, obrigado. Obrigadão. A gente vai totalmente desmembrados, fragmentados aqui, né? Homofagia, comer... Em êxtase, né? Entusiasmo. Aí de si. Muito bom. Obrigado, gente. Tem a chance de nos encontrar. Domingo vai estar lá no Arpoador, meio-dia? Estaremos lá, meio-dia a gente começa o ritual. Vou ver se eu apareço lá para te dar um abraço. Meio-dia. Tá Valeu, bom? um abração a todos. Obrigado, Vitor. Boa sexta-feira. Bom fim de semana. Tchau, tchau. Pessoal, nossa, eu estou suando aqui. Obrigado pela presença, né? O Vitor é esse turbilhão, né? Realmente uma força da natureza, uma potência dionisíaca, no melhor sentido mítico da palavra. Tiaços faz um intervalo de 15 dias e voltamos com uma bruxa grande, né, Lu? Janchinoda Bolling? Daqui a 3 semanas, na verdade, não são 15 dias, são 2 semanas de intervalo. Crises e ciclos como ponto de mutação no limiar da mudança. Tá, Janchinoda Bolling, tá, gente? Uma experiência muito particular, muito própria, oportunidade imperdível. Esperamos vocês, tá bom? Novamente, obrigado pela presença. Tiaços, fazendo seu trabalho dionisíaco também. Segue o cortejo. Até lá. Tchau, tchau.